Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente trouxe uma pessoa que é um fenômeno da internet. A gente vai falar sobre finanças em casais, a gente vai falar sobre os filhos, como educar os filhos com dinheiro, a economia tá boa, tá indo pro lado certo. Vamos falar tudo sobre investimentos inteligentes. Mas antes, o papai do ano, André Dias, como é que você tá? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Hoje trazendo aqui um dos economistas mais renomados que fala muito sobre, economia em casal, de pai para filho, mãe para filho, casais. Enfim, nós vamos conversar bastante aqui com o Gustavo Cerbasi. Mas antes, Carol, aquele pedido de sempre, Já comenta aqui embaixo de onde vocês estão assistindo a gente. Porque sempre, Carol, chega a gente falando que assiste a gente da Coreia, da Alemanha, países. Nordeste do país, aqui do Brasil. A gente fica do muito Sul. feliz. É o Brasil inteiro que tá acompanhando o Irmãos Dias Podcast. Quase 700 mil inscritos hoje no YouTube, graças a todo o apoio que a gente tem de vocês. E aquele pedido super especial, né, Carol? Dá o seu like, viu, criatura? Por favor, ajuda a gente aqui, como forma de gratidão, a gente pede isso, pra fortalecer o nosso canal. E antes também, André, vamos apresentar os nossos patrocinadores. É exatamente, né? Vamos falar aqui dos nossos parceiros de hoje, então, Carol. Você aí que quer ter acesso à melhor plataforma para estudar fundos imobiliários, ações, gráficos, de uma forma simples, a empresa de uma forma geral, dívida, com forma simples, para você fazer as melhores escolhas. Pessoal, a gente vai falar aqui de uma plataforma que eu uso, o André também, nos nossos canais, que é o Investidor 10, né, André? Não, é muito legal. Então, assim, se você tá começando a investir, ou quer começar a investir, ou já investe aí no mercado de renda variável, renda fixa, enfim, tá certo? O Investidor 10, ele vai trazer para você as informações completas. Por exemplo, você quer investir no Banco do Brasil, nas ações do Banco do Brasil. Lá dentro você vai ter acesso ao endividamento do Banco do Brasil de forma simples e fácil. Os indicadores ali estão super bem explicados. Então você vai ter todas as explicações do que é o lucro, do que é a dívida, o que é margem de lucro, tudo muito bem explicado. Além do que, você vai ter notícias das empresas ali dentro do site. Então, para você fazer hoje um estudo das ações, das empresas que estão na Bolsa de Valores, é muito mais simples do que alguns anos atrás, né? Em minutos, você consegue ter ali um resumão de todos os indicadores, do que está acontecendo com a empresa. É muito legal. Fora isso, fundos imobiliários também. Poxa, eu quero investir em um fundo imobiliário de shopping center. Você vai lá, coloca o código XPML11, tá certo? O Investidor 10 vai te trazer toda a ficha técnica com todos os indicadores e vai trazer ali, inclusive, olha, tem muita informação legal, gráfico, é muito bacana, tá certo? Nós vamos deixar aqui o QR Code, né, Carol? Tá passando o QR Code. Vamos deixar também para você, meu amor, aqui embaixo do vídeo, na descrição tem um link para você ter acesso ao Investidor 10E. É gratuito, tá bom? Então vai lá, confere, a gente usa, vale muito a pena. Na minha opinião, uma plataforma completa. E agora vamos falar do nosso outro parceiro, que é o Grana, um baita de um aplicativo que automatiza o seu imposto de renda dos seus investimentos na bolsa. Para quem não sabe, tem que declarar, tá certo? Se não declarar, você vai ter problema com a Receita Federal. A diferença é que através do aplicativo Grana vai facilitar muito essa declaração de imposto de renda, porque além de ser seguro, porque é parceiro da B3, você também vai conseguir fazer através de uma declaração pré-preenchida muito rapidamente, preencher aí sua declaração, os seus investimentos na Receita Federal, né, Carol? Que é muito importante. Exatamente. Para você entender, né? Você aí, em 5 minutos, que tem dificuldade, a gente vai tirar isso das suas costas. Mas você precisa preencher ali na Receita Federal os seus dados. E o Grana, ele tem uma declaração pré-preenchida que ele automatiza os seus investimentos, a sua declaração que está ali na Receita Federal, e através de uma automatização, com os seus dados seguros, tá certo? Ele preenche ali o seu imposto de renda de uma forma mais simples, tá bom, pessoal? Então a gente vai deixar aqui, tira isso da sua cabeça, vai lá de forma simples, tá aqui embaixo na descrição o link do aplicativo Grana e também tá passando o QR Code na sua tela. Só clicar aqui, né, André? E vamos pra entrevista? Vamos lá. Bom, muito bem-vindo, Gustavo Cerbasi, que a gente sabe que tem um tempo corrido, que tá sempre trabalhando. Vamos falar sobre isso, né? Os seus projetos também. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Carol. Pô, eu fiquei feliz que você me chamou de fenômeno da internet, porque sabe que eu não me considero um fenômeno, pelo contrário, me considero até bastante atrasado em relação ao que eu deveria ser, porque o pessoal hoje na internet usa algoritmos, né? Quais são as trends, qual que é a música que tá tocando, que formato tem que fazer. E eu simplesmente uso a internet porque eu
gosto de estar em casa, eu gosto de preservar um pouco mais meu tempo, e a internet é a ferramenta que eu uso para levar meu conhecimento. Poderia estar dando aula 12 horas por dia, 14 horas por dia, eu passo lá minhas 4 horas por dia provocando, compartilhando alguma ideia, fazendo alguma pergunta, e isso ganhou força realmente. E fico muito feliz de ser reconhecido como uma das forças da internet aqui no Brasil, porque é uma ferramenta poderosa de alcançar pessoas que muitas vezes não estão indo atrás do conhecimento, não estão indo atrás de solução. E é o que nós estamos fazendo aqui, Que né? acabam entrando, né? E acabam gostando. E você foi um dos pioneiros, né, Gustavo? Então as É, pessoas. eu comecei lá no 2002, que eu escrevi o primeiro livro, eu já dava aula, né, desde 2000. Na verdade, 99 que eu comecei como estagiário aí, comecei a pegar aula, estou fazendo 25 anos de carreira, e eu vi todas essas ondas chegarem, né, e eu fui encontrando as ferramentas. Basicamente, por que entrar no YouTube? Porque a sala de aula era maior do que a de uma palestra, né? Por que a gente está batendo esse papo aqui nesse podcast? Porque a gente sabe que temos a responsabilidade de educar, de influenciar, de provocar, e a gente sabe que nessa horinha de papo que a gente vai ter aqui, talvez muitas pessoas mudem a vida definitivamente. Então isso é muito poderoso. Eu tenho muito orgulho de ter sabido aproveitar essas oportunidades, essas ferramentas, e ao longo desses 25 anos de carreira ter construído uma trajetória aí de sucesso, impactando muitas vidas, aí, algumas dezenas de milhares de vidas, com certeza. Eu acho que a primeira pergunta, né, André, que as pessoas fazem muito para nós é o cenário econômico. Como que você vê, Gustavo, a situação atual, a economia? Você acha que o Brasil está indo para um lado correto? Como que você vê hoje a atualidade? Não, não acho. O Brasil é tipo um menino rico, sabe? Aquele que, porque tem um agronegócio muito forte, porque tem muitas riquezas naturais, porque tem poucos desastres naturais, a extensão geográfica favorece muito, então ele surfa uma onda de prosperidade que talvez ele não mereça. O Brasil não merece essa prosperidade toda diante do pouco que ele investe em educação, diante da desigualdade que ele tem. Então, nós somos um país próspero, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas poderíamos tranquilamente estar no top 3, mas tranquilamente. A gente tem tudo o que a gente precisa, a gente só não tem o direcionamento. Direcionamento falta o quê? Vontade política combinada com educação. Vontade política geralmente exige do político uma visão de longo prazo, de 2, 3 décadas, o que nós não temos. Nós temos a visão de 4 anos, né, para a próxima eleição. Então, essa visão de curtíssimo prazo, uma nobreza que explora muito a ignorância, que explora muito a incapacidade do brasileiro votar, faz com que a nossa economia seja pujante, sim, pujante, mas desigual. Poucas pessoas dominam ferramentas e conhecimentos para lucrar muito, prosperar muito em cima de uma grande massa de ignorantes que estão sendo explorados porque não são conduzidos para um programa de educação que os prepare para o mercado de trabalho. Melhor estatística possível. Ainda temos um nível de desempregados aí em torno de 6, 7 milhões de pessoas, e temos cerca de 8, 10 milhões de vagas em aberto na indústria porque falta gente capacitada. Então a indústria não consegue encontrar trabalhador, o trabalhador não consegue encontrar emprego, porque justamente é o buraco da falta de tecnologia, educação, conhecimento. Então nós não estamos indo para o caminho certo. Nós temos a felicidade de conseguirmos alimentar nossa população, porque a geografia favorece muito, mas temos uma liderança muito incompetente nesse sentido. E falando sobre liderança, Gustavo, nós tivemos aí 4 anos do ministro que foi ali, o Paulo Guedes, no caso, né, da gestão anterior, digamos assim. E agora nós temos o ministro Fernando Haddad à frente como ministro da Economia. Então a gente já tem aí um bom período para fazer algumas avaliações. O que você está achando do atual ministro? E se você sente falta do legado aí do Paulo Guedes? Bom, o ministro Haddad está fazendo o que se esperava dele, né? Que é um governo de esquerda que desperdiça muito, gastão. Não se espera algo diferente, né? A gente tem um contraste muito grande entre o ex-ministro Paulo Guedes, tecnicamente uma pessoa muito capacitada, banqueiro, né? E o histórico de banqueiros bem-sucedidos no Brasil é muito evidente. Vamos citar o Henrique Meirelles, vamos citar o Ilan Goldfein, que não foi ministro, mas foi presidente do Banco Central. Pessoas geniais que souberam conduzir o país em situações de extrema turbulência, né? O governo Lula, o que se colheu de positivo desse governo lá desde 2002, o mérito é todo de Henrique Meirelles. Paulo Guedes era liderado por uma pessoa que não tem capacidade de liderança. Bolsonaro é um líder de torcida, mas ele não é um líder para conduzir grandes decisões, ele não sabe se comunicar adequadamente. Ministro Haddad não tem a competência técnica,
é liderado por alguém que já foi um grande líder. O Lula, apesar de tudo que fez de errado, apesar de todas as condenações desfeitas na vida dele, ele sabia conduzir a massa. Hoje passa muita vergonha. Então, a gente sente que... por que nós temos um cenário com estatísticas positivas? Vamos sair da briga de torcida, ou do risco de ser acusado aqui do crime de opinião. Vamos fazer uma comparação muito simples. Imagine duas famílias. Mesma renda, vivem na mesma região, casas lado a lado, mas uma família decide usar todos os recursos de crédito que tem. Vamos raspar o cheque especial, vamos pegar o crédito na cooperativa, no banco, e você vai ver essa família que está usando todo o crédito com mais festa, viajando mais, com carro novo. Te pergunto, qual família está melhor? Essa família que está raspando todo o crédito, que está abusando dos recursos, ou a família que é mais disciplinada, que está poupando, pensando no futuro, um carro mais modesto? Claro. No curto prazo, eu não consigo dizer quem está melhor. Eu consigo um retrato instantâneo de quem está colhendo frutos que talvez a maioria não saiba medir se são frutos sustentáveis. Nós sabemos que um governo que está com déficit fiscal, que está no negativo, que está numa farra fiscal, vai quebrar o país. Qual que é a estratégia de qualquer governo de esquerda? Brasil, exterior, nível federal, estadual, municipal. É a farra do gasto desproporcional. Vamos judiar dos mais ricos, dos que produzem, vamos arrochar a economia com impostos, porque ali é uma parcela menor da população para reclamar, mas a gente vai proporcionar para a grande massa da população uma festa. Chega uma hora que a festa não se sustenta, mas se sustentou por tempo suficiente até a próxima eleição. Então conseguimos garantir uma reeleição. É por isso que tradicionalmente, se olha o histórico, né, de alternância de poder de governos de esquerda e direita, geralmente a esquerda fica mais tempo no poder, e aí quando a população não aguenta mais, né, não tem mais como tolerar a irresponsabilidade, elege-se um radical de direita. Eu acho que o Brasil não teve boas opções para eleger um bom radical de direita que tivesse a capacidade de liderar para grandes transformações. Chegamos perto disso. Eu acho que o ministro Paulo Guedes chegou muito perto de conseguir uma continuidade, casa arrumada, reforma previdenciária, administrativa em andamento, um plano muito interessante de capitalizar a economia brasileira para os próximos 8, 12 anos, mas ele não tinha um líder capaz de se reeleger. Com isso se rasgou tudo que estava feito e partimos para a farra do boi, que é o que estamos vivendo hoje. Então, nós vamos pagar um preço muito caro. Esse preço virá para uma minoria na forma de impostos, virá para uma maioria na forma de desemprego, de frustração. Por que desemprego? Porque a partir do momento que a economia começa a travar, o investidor que monta empregos, que monta empresas, vai embora. Desface o empreendimento, desface a empresa, vai para um outro país, ou simplesmente vai colher os prejuízos de alguém que naufragou numa economia que perdeu o fôlego. A gente está indo nesse rumo, a gente deve ter 4 anos bem interessantes de governo Lula, seguidos de 4 anos bem frustrantes que vão conduzir a economia, o eleitor talvez a um governo de direita, não na próxima eleição, na que virá depois. Você acha que a esquerda se mantém ainda mais 4 anos depois desse atual mandato do Lula? Eu acho provável. A aprovação dele está caindo, mas o governo de esquerda é muito hábil em conseguir agradar aos pobres no curtíssimo prazo, né? Cria-se um benefício em cima da hora nas eleições ali e vai se conseguir garantir uma reeleição. Por quê? Porque vai ter um histórico positivo para contar. Ter dinheiro sobrando, ou usar o dinheiro que na verdade não está sobrando, que seria para o futuro, para decisões populistas, decisões de curto prazo, é a receita para uma reeleição no próximo mandato. Agora, eu vejo que o Lula, se ele vier com saúde, se tiver saúde para buscar uma reeleição, eu acho que ele até pode realmente se reeleger, né? Tem grandes chances, porque realmente ele é muito forte. Mas tem a questão da saúde, né? O Lula está com uma idade avançada, tem algumas doenças ali em torno da sua pessoa. Quem seria uma segunda liderança ali de esquerda que você enxerga ser base? E de direita, quem viria forte aí para fazer frente a uma esquerda? Não sei dizer quem seria uma liderança de esquerda, mas o Brasil elegeu a Dilma, né, que não chegava nem perto de ser uma líder, de ser referência, de ser influente. Ela era uma ministra até bem apagadinha do governo Lula e ela foi eleita em função do discurso dele. A direita bate cabeça há muito tempo. O que tem acontecido nas últimas eleições é que aparecem 2, 3 opções medianas, em vez dessas opções se unirem, elas quebram voto ali. Elas criam celeumas, criam brigas que vão criar argumentos justamente para a esquerda abusar desses argumentos num segundo turno, e ali a direita perde força.
Eu acho sinceramente que a receita para o Brasil não é um governo necessariamente de direita. Poderia ser um governo de esquerda, mas a receita para o Brasil é um governo com visão de longo prazo, investindo em educação, investindo em tecnologia. A gente não encontra isso nas opções que a gente tem nos últimos anos. Não se prevê algo nesse sentido entre os nomes que nós temos para as próximas eleições. Então, é aí que eu colocaria um ponto de atenção, o eleitor correr atrás de alternativas que tragam para o Brasil soluções de mais longo prazo, soluções que sejam mais perenes, e não soluções que sejam para garantir o voto para a próxima eleição. Gustavo, o que você acha que falta? Porque o Brasil, ele poderia ter muito mais investidores, né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, tem um número muito maior. O que falta para as pessoas no Brasil, de fato, investirem esse dinheiro? Ou, enfim, até poupar, porque a gente vê que pessoas, assim, que ganham um salário baixo, muitas vezes gastam mais até que pessoas que ganham melhor, né? Sim. Na verdade, falta, eu vou parecer repetitivo, mas falta educação, porque as lições aplicadas pela maioria, que são lições que não conduzem ao sucesso, são lições que hoje modelam uma estatística de que 78% dos brasileiros estão endividados, né? Então, se a maioria está endividada, é porque as lições que a maioria coloca em prática não funcionam. Quais são essas lições? São lições de usar tranquilamente toda a linha de crédito à disposição, lições de pouca responsabilidade com o orçamento doméstico, lições de enxergar o dinheiro apenas para soluções de curto prazo. Um exemplo bem fácil de entender: quando o jovem começa a ganhar dinheiro, ele é estimulado por quem está em volta dele, colegas de trabalho, chefes, enfim, é estimulado por adotar o padrão de vida que o dinheiro pode pagar. E, basicamente, por mais que ele analise, né, o papo que a gente tem aqui, um blog ou outro, às vezes ele lê um livro e fala, não, eu vou ser responsável pelo meu dinheiro, tenta montar um orçamento organizado, ele só tem uma visão de curto prazo, ele não está acostumado a estrategicamente pensar no longo prazo. Então o orçamento dele vai ter o quê? Vai ter moradia, não importa se é própria alugada, se é dividida, se é co-living, um gasto com a moradia, um gasto com transporte, talvez um gasto com educação, talvez um gasto com saúde e alimentação, saúde em geral. O que falta nesse orçamento? Falta esse jovem perceber que ao longo de um ano acontecem fatos que normalmente o orçamento mensal não prevê. Exato, imprevistos. Ele vai chegar ao carnaval, ele quer gastar um dinheiro com abadá, ele quer estar numa festa, são 3, 4 dias ali que ele quer celebrar, né? Vai chegar o aniversário dos 2, 3 irmãos, da mãe, aquele mês que todo mundo faz aniversário na família, ele vai querer gastar um pouco mais. Geralmente isso não está no orçamento. Então, os argumentos, né? Não vou nem usar a palavra desculpa, os argumentos de quem não consegue se manter no equilíbrio, os argumentos de quem não consegue investir, são irracionais, porque são pessoas que falam, eu pensei que ia poupar, mas esse ano eu viajei. Mas você achou que você ia só trabalhar e pagar conta? Você não achou que você ia tirar férias? Você não achou que ia curtir um pouco a vida? Esse ano eu gastei com o show da minha banda favorita, fui num festival. Puxa, mas você está trabalhando para quê? Então, falta uma visão mais de longo prazo, falta uma visão estratégica, e somada a essa ingenuidade, que é fruto da falta de educação, nós temos uma educação muito competente em quem vende. E geralmente quem vende não vende a coisa certa. Tem muita gente fazendo coisa errada na hora de oferecer soluções. Então vamos lá. O mercado de fintechs, de bancos de investimento, de corretoras cresceu muito. Mérito deles, mérito do conhecimento, do investimento, de pessoas muito habilidosas, capacitadas. Só que, à medida que crescem esses mercados e, atendemos o que seria o nosso nicho, vamos expandir para um nicho maior, quem faz o trabalho de formiguinha para ampliar o mercado vai tentar impactar pessoas que não têm perfil para aquele tipo de investimento. Então não adianta eu ensinar investimento em ações para quem não tem uma reserva de emergências. Não adianta eu ensinar investimento em cripto para pessoa que, por exemplo, não tem a menor ideia sobre tecnologia, segurança, o cuidado que tem que ter com uma senha, com a wallet. São muitos os casos de pessoas que acham que estão investindo e caem em golpes, ou acham que estão investindo corretamente e entram num perfil de investimento que não é o adequado. Então a pessoa comprou uma carteira de fundos imobiliários, de ações, de cripto, de qualquer coisa, bem fundamentada, bem orientada, bem diversificada, mas primeira dor de barriga do mercado, primeira chacoalhada, a pessoa, mas estou perdendo dinheiro, e vai vender com prejuízo, vai nutrir os tubarões ali que precisam das sardinhas ingênuas, que não sabem investir, que não sabem lidar com o sobe e desce do mercado, não sabem entender que a hora da perda é a hora de comprar mais. Isso vai fazendo com que muita gente que entre no mercado, quando eu falo no mercado,
não é um mercado específico só de ações, mas em qualquer mercado. Muita gente degusta o mercado, experimenta por um certo tempo, se frustra, ou porque investiu com perfil errado, ou porque queria um resultado rápido e o seu orçamento doméstico Ganância, né? pediu, né, um resgate antes da hora. E essa pessoa, quando sai, ela sai alardeando que caiu numa armadilha, que fulano me enganou, que aquela empresa não é séria. Então, tem muitas empresas sérias hoje que são bombardeadas por argumentos frustrados de pessoas que investiram errado. Por quê? O comercial dessas empresas convenceu as pessoas de perfil errado a investir. Então, um número bem interessante, aquele milhão, são pouco mais de 5 milhões de CPFs hoje que investem na Bolsa, se não me engano. Raimundo Magliano, filho, lá em 2002, quando escreveu o primeiro livro, colocava como meta da então Bovespa, né, que o número de CPFs negociando na Bolsa chegasse a 5 milhões lá por volta de 2008. Por que não chegou? Sinceramente, eu acho que nós talvez chegamos nesse número. Só que ele nunca passou efetivamente de 700, 800 mil, porque era muita gente que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eram clubes de investimentos, eram os primeiros investimentos, lá, os primeiros investidores que iam para aquelas palestrinhas da XP Investimentos. Pô, e aí, como é que é? Tô aprendendo. Só que eram seduzidos para investir com uma visão de curto prazo. Então você vê a XP, o quanto ela cresceu nessas 2 décadas de existência dela, a quantidade de pessoas que entraram e saíram talvez foi muito superior a 5 milhões. E aí, na verdade, não saber reter o cliente, não saber adequar o investimento ao perfil, está nos custando o preço de termos poucos investidores. Eu acredito que nós estamos mudando isso agora. Nós estamos vivendo no Brasil uma fase interessante, riquíssima, que os Estados Unidos viveram há 15, 20 anos atrás, que foi aquele momento em que o boom dos consultores de investimentos, dos agentes autônomos, chegou numa certa saturação, né? Quando Fidelity, Charles Schwab, lá entre décadas de 70 e 80, começaram a incentivar o investimento em renda variável, foi mais ou menos o que a XP fez no Brasil por volta do ano 2000 e trouxe a concorrência junto, criou-se a panaceia, a impressão de que o futuro do americano vai ser renda variável. Aí, com muita gente concorrendo na praça, com muita análise fundamentalista ali competindo pelo mesmo cliente, o que aconteceu é que as recomendações começaram a ficar muito parecidas. As empresas tiveram volume, aí o perfil conservador na instituição A era parecido com a instituição B, então todo mundo ganhava lá 4% ao ano, o moderado todo mundo ganhava 6% ao ano, o arrojado todo mundo ganhava 8%. Então, qual passou a ser a função do assessor de investimentos? Praticamente encontrar a pessoa e oferecer, porque o produto já era conhecido. O que cresceu a partir de então? Cresceu o trabalho do planejador financeiro, que é justamente quem individualiza. Quem olha para você, Carol, olha para você, André, e vê 2 pessoas diferentes. Não, são Diferentes. são irmãos, mas não quero saber se é conservador, moderado, arrojado. Eu quero saber quantos anos você tem, se tem filho, se não tem, se tem alguma histórico de doença na família, se os seus sonhos são ambiciosos, se não são, você está feliz com a vida que tem seguro, não tem. Então, quando vai se montar um plano e montar uma carteira de investimentos, vocês podem ter a mesma idade, o mesmo histórico, a mesma formação, e um tem a carteira de investimentos completamente diferente do outro, porque são necessidades diferentes. A gente já está engatinhando nesse processo no Brasil. Eu acredito que a profissão do futuro é a profissão do planejador financeiro no nosso mercado financeiro. Ainda a profissão de consultor de investimentos tem muito a crescer, a colher frutos, mas o Brasil, em termos de mercado de investimento, vai amadurecer bastante quando as pessoas procurarem um estrategista que vai mostrar onde elas estão errando, e esse estrategista vai falar: passo número 1, reserva de emergências. Passo número 2, um projeto para renda futura. Passo número 3, diferentes sonhos, diferentes investimentos, diferentes níveis de risco. Conservador, moderado, arrojado, de acordo com o sonho que você tem. E aí as pessoas vão começar a usar os investimentos conectados com seus sonhos. E eu acredito que vai mudar completamente a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Hoje, a maioria das pessoas que investem acham que estão fazendo uma aposta. E aí? Você acredita no Bitcoin? E aí? Você acredita no fundo imobiliário A, B ou C? Não é questão de acreditar. Me mostra os fundamentos. Vamos ver como é que está aqui a evolução do mercado. Como é que estão os planos para o uso desse ativo no futuro? Essa conversa ainda é muito imatura no Brasil. Eu participei durante muitos anos, mais de 10 anos seguidos, de um grande evento chamado World Money Show nos Estados Unidos. Ainda existe. Se você digitar lá Money Show, tem vários eventos acontecendo ao longo de todos os Estados Unidos. O World Money Show que acontecia em Orlando, porque tinha mais empresas internacionais. E o que me chamava mais atenção nesse evento não eram as recomendações de investimento, porque ali eles faziam um evento mais para vender planos de recomendação, né, de carteiras recomendadas. Mas me chamava a atenção as perguntas que os investidores faziam.
Eles não queriam saber qual era o melhor investimento. Eles não queriam saber qual que era a tendência da economia. Eles já sabiam aquilo. Eles recebiam análises das agências que eles assinavam. O que eles queriam saber é como que aquela notícia que alguém estava falando no palco seria percebida em um país como o Brasil, por exemplo, que tinha muita gente começando a investir. Eles queriam saber o que iria provocar um efeito manada no ativo A, B ou C, para eles poderem comprar aquele ativo antes de valorizar, sabendo que talvez não tivesse muito fundamento, mas estavam preocupados no comportamento do investidor, não tanto no fundamento do ativo, porque eles já dominavam o fundamento do ativo. Então, anos-luz à frente do comportamento do investidor hoje. Nós estamos, talvez, navegando em mares turbulentos para chegar nessa realidade daqui a um tempo. Vai um tempo para a gente amadurecer e aprender um pouco mais. Eu queria até puxar esse tema, que você falou sobre seguro, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Eu faço seguro, não faço? E aí tem pessoas, por exemplo, que são pais, e aí, né, de repente tem um seguro de vida. Quando você acha que é válido ter um seguro? Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa como eu, jovem, não tenho filho, pela rentabilidade, vale a pena ter seguro? Não necessariamente. Você vai pensar em seguros quando você começa a perceber que um erro seu ou a sua falta vai custar caro para outra pessoa. Então, geralmente, é isso que condiciona a maior parte dos seguros, né? Ou um erro seu vai, por exemplo, custar a habilidade de conduzir uma atividade. Então, se você perder um computador, se você tiver um carro roubado, sofrer um acidente, você não consegue mais conduzir sua atividade porque você depende do carro, você depende do computador. Então, é bom ter o seguro do computador, o seguro do carro. Mas seguro de vida, ele está associado à continuidade dos planos. Eu decidi pôr meu filho numa escola, porque eu tenho uma boa renda, porque eu tenho um trabalho, mas e se eu for impedido pela justiça de trabalhar? Se eu tiver uma perda de patrimônio, como é que fica a educação do meu filho? Então eu tenho que ter um seguro não apenas contra a minha morte, mas um seguro que proteja a educação do meu filho contra uma descontinuidade do meu trabalho, que é o chamado seguro profissional. Quanto mais complexa a vida da pessoa, quanto mais responsabilidades ela tem com filhos, com cônjuge, porque tem cônjuge que deixa de trabalhar ou que deixa de investir na carreira para gerenciar o sucesso do outro, e não necessariamente o homem e a mulher, mas no Brasil ainda, uma parte dos casos, é a mulher que enfraquece sua carreira para dar mais força para a carreira do homem, pelo menos nos primeiros anos. E tem muita gente que, por exemplo, tem a responsabilidade de manter os pais. Tem pais que não vivem sem uma mesada, um cuidado, um suporte dos filhos. Então, quanto mais responsabilidade você tem com outras pessoas, maior a importância do seguro. Quanto mais tarde a pessoa começa a investir, o ideal é investir desde o primeiro salário, né? Virei estagiário, comecei a ganhar uma bolsa, auxílio, eu já deveria estar pensando na minha previdência, ou no mínimo, né, se previdência está muito longe, separar parte do dinheiro para fortalecer minha renda, para investir em cursos, pós-graduação. Se eu não comecei lá atrás, quanto mais tarde eu começo, mais o seguro se torna prioritário em relação ao investimento. Então, imaginar que eu nunca investi, ganhei meu dinheiro, gastei, agora descobri que estamos grávidos, né? Temos um filho chegando. Vou fazer uma poupança para o meu filho. Eu acho que não. Já que você não tem poupança nenhuma, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é um seguro. E que se você fizer uma grande bobagem na sua carreira e perder a renda, esse filho está, pelo menos, com a faculdade garantida. E aí, pagando o seguro, consegue colocar um dinheiro a mais para trabalhar, você começa com uma previdência, alguma coisa que vai em paralelo garantindo a segurança de longo prazo. Mas se você fez tudo direitinho desde o começo, está acumulando patrimônio, tem um pé de meia, um pedaço desse patrimônio está numa figura de investimento como um plano de previdência, né, que não é exatamente pela rentabilidade, mas pelo planejamento sucessório. Se eu morrer, o plano cai automaticamente na conta do meu filho. Nem precisa de seguro. Eu não tenho seguro de vida. Por quê? Eu tenho um planejamento sucessório lá em casa em que uma parte considerável do meu patrimônio, 10%, está em previdência. Além de estar em previdência, eu tenho rendas recorrentes. Eu tenho 16 títulos de livros que vendem correntemente, mais de 6 mil exemplares por mês. O meu contrato com a editora prevê que, na minha falta, automaticamente os direitos revertem para meus filhos. Então, eles têm uma renda que vem desse tipo de contrato, dos livros e outros direitos, mais a previdência, então não preciso de um seguro. Qualquer necessidade de curto prazo, meu seguro de saúde já contempla essa necessidade e está tudo certo, a gente não vai desequilibrar a família por alguma bobagem ou algum acidente que eu vier a ter. E com o tempo também, os imóveis ou alguma herança que você deixe, né? Falando assim no seu caso, né, Gustavo, que eu sei que você tem imóveis e tal. Vai levar um tempo, mas vai acabar também entrando no processo de herança ali, vai ter o imposto e tudo mais, mas seus filhos vão estar Então, André, mas aí é um bom argumento para o seguro também.
Por quê? Quando eu tenho um patrimônio que está imobilizado, um patrimônio que corre o risco de entrar em inventário, quando eu falo correr o risco de entrar em inventário, é porque está tudo no imposto de renda, bonitinho, mas às vezes tem um imóvel que não está devidamente documentado, não está com a delimitação de área registrada na prefeitura, foi feita uma venda, não foi feita efetivamente a transferência final para o comprador. Então, se eu tenho alguma situação mal resolvida que pode fazer com que o meu inventário demore 1, 2, 3 anos para sair, todo o meu patrimônio fica amarrado e meus filhos não conseguem ter acesso. Além disso, para dar entrada no processo de inventário, para conseguir acionar a transferência nos cartórios, eu preciso pagar os impostos. Então, principalmente quem tem imóvel ou patrimônio imobilizado, tem que ter um seguro contemplando, no mínimo, esse processo de transferência quando acontece uma fatalidade. Sim. E aí é uma conta bem precisa, tá? 5 milhões de cobertor de seguro, não precisa, não precisa. É um seguro que cubra aqueles custos de um processo, de uma transferência, mais uns 6, 7 meses que a família vai precisar de renda para o luto, né? Para acomodar, baixar poeira e entender que, puxa, vamos lidar com o patrimônio no segundo momento. Então, a gente trabalha o seguro de vida como algo bem calculado, não o mais generoso, o máximo possível, mas o mínimo necessário para que eu pague o mínimo que eu preciso de seguro e possa investir o máximo possível, não desperdiçando a oportunidade de multiplicar meu patrimônio com bons investimentos. Legal. Agora, para quem está começando a investir, Gustavo, é errado a pessoa pensar em poupar o máximo possível? Errado. É errado porque poupar o máximo possível. Geralmente quem vai fazer isso é porque percebeu a vantagem de ter um bom patrimônio, viver de renda no menor prazo possível. Essa pessoa faz isso geralmente estimulada por um vídeo, né, com um bate-papo que a gente está tendo aqui, uma palestra, um livro, fala, uau, né, se eu seguir essa receita eu vou em frente. E quando ela começa, ela está numa situação que tudo parece viável. Só que ao longo do processo, vários imprevistos, várias frustrações vão acontecer na vida dela. E frustrações são parte da vida, né? Se eu tenho uma vida ousada, se eu empreendo, se eu quero mudanças na carreira, se eu faço coisas diferentes com uma certa frequência, eu sempre vou ter um certo imprevisto, sempre vou ter uma frustração no projeto ou outro, eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz. Tem a euforia da descoberta e tem a frustração do, pô, mas não sabia que ia custar tão caro, não sabia que podia dar errado. Então, essa vida com altos e baixos, ela joga contra um esforço excessivo de poupança. Eu posso estar lá com meu custo engessadinho, pequenininho, eu estou gastando bem pouco para poder poupar o máximo possível, só que eu estou cortejando ali uma poupança, um valor significativo no momento que eu estou dando cabeçadas. Então, orçamento muito engessado, contas muito simples, muita poupança, muitos imprevistos, normalmente eu estou com ansiedade crescendo e imprevistos se acumulando que vão, combinados, fazer com que uma ameaça muito grande aconteça sobre aquela poupança. A pessoa tende a interromper a poupança num dado momento, em geral, por algum fato que tende a ser um fato até comemorável. Quando a gente pergunta para as pessoas, por que você poupa tão pouco? O pessoal fala, estou numa fase difícil. O que é fase difícil? Ah, estou me casando. Porra, cara, se casar é uma fase difícil, cara. Lua de mel todo dia, é só festa, só celebração, só romance, cara, você não sabe o que vem pela frente. Então, muita gente acha que não consegue poupar porque a celebração do casamento, amigos, lua de mel, tá, pô, tudo bem. Passou essa fase, aí você acha que vem uma tranquilidade por um tempo, mas, pô, engravidou, né? Ah, fase difícil. Não, mas agora que o filho é pequeno, não. O filho é pequeno e depois vem a escolinha, que é muito mais caro. Depois a escolinha vem a escolona, né? E a educação vai ficando cada vez mais cara. E vem a adolescência dos filhos, as descobertas. Quando vai deixar de ser uma fase difícil? Quando a pessoa se aposentar e os filhos saírem de casa? Pô, mas você ficou velho. Você deixou... Você deixou de aproveitar também momentos, né? Carol, não só aproveitar. Essa pessoa não aprendeu a aproveitar. Uma pessoa que passa 30 anos se privando, poupando, mirando o futuro, quando chegar aos 60, ela só vai saber na vida o que é olhar para o futuro. Ela não vai saber ver o presente, ela vai entrar em depressão. Então, como é que eu faço para ter um futuro bom? O meu presente tem que ser o melhor possível, com alguns cuidados para não faltar esse presente. É o equilíbrio que vai fazer com que eu seja uma pessoa de 80 anos que queira viajar, que queira ir para festa, que queira estar com os amigos. Agora, se eu sou um cara que gasta o mínimo possível, que estou numa fase difícil, né, e logo vou alcançar a independência financeira, pode ser que quando eu alcançar a independência financeira, vou atrás dos meus amigos, não vou encontrar os amigos, porque eles já estão viajando em grupo há 30 anos. Eles foram para o outro lado, eles estão vivendo uma outra vida que eu não sei viver. É o equilíbrio, né, Gustavo? Igual você falou, assim, a gente
Porque a gente vê muitas opiniões. Por exemplo, influenciadores, enfim. Tem que ter primeiro, faz a sua reserva de emergência, poupa pra você poder fazer outras coisas. Mas na verdade é um equilíbrio, porque a pessoa também precisa viajar, ela precisa ter momentos únicos, sei lá, estudar, de repente os filhos vão pra fora, enfim. Então, falta isso, né? A gente vê pessoas que estão realmente, ou elas estão depressivas, estão tristes, porque só vê dinheiro, dinheiro, ou realmente elas não viram a vida acontecer. Elas estão sempre pensando, mas e amanhã? E amanhã? Isso gera muita ansiedade, né? E tem o lance, assim, de que a pessoa que está frustrada há muito tempo, às vezes, quando entra um pouco mais de dinheiro, ela quer tirar um atraso, né? Ela quer se recompensar. A partir do momento que você começou a se presentear com dinheiro a mais, é muito difícil botar o pé no freio. Você tem a sensação de que você está numa fase boa, que essa fase vai melhorar, e é só mais um pouquinho. Quando vê, de repente, pum, acabou. Sobe, E ficou subir é no bom, vácuo. mas aí descer a pessoa vai ter que voltar, né? Exatamente. É o que acontece com pessoas que têm fama repentina, né? Então, é um alerta que eu faço sempre para quem tem um dinheiro que entrou de uma vez. Pode ser uma herança, pode ser o resultado de um... Hoje tem muito, né? Um projeto digital que a pessoa montou, empreendeu alguma coisa, deu certo. Não se encanta. Tenta não perder a vida que você tinha, uma vida bem autêntica. Tenta não perder o vínculo com pessoas que você ama, parentes e amigos. Acrescente alguns pequenos detalhes novos nessa fase boa, mas tome cuidado com esse novo patrimônio, ensaiando hipóteses, por exemplo, e se eu parasse hoje? Se eu fosse impedido de continuar? E se eu não tivesse um sucesso uma segunda rodada? Como eu ficaria? Eu tenho conversado com muitos cantores, esportistas, ganhadores de prêmios de programa de televisão, esses Big Brothers da vida, e geralmente a pessoa fala, pô, agora que eu tenho 1,5 milhão, eu falo, cara, você não tem 1,5 milhão. Você tem 1,5 milhão hoje bem investidos, vão render aí com segurança 10 mil por mês. Vamos ver o que 10 mil por mês a mais proporcionam de melhoria na sua vida? Esquece 1,5 milhão. Ele pode sim comprar um carro parcelado, uma casa, pagar um consórcio com aqueles 10 mil. Agora, se com 1,5 milhão, se ele se encantar com aquilo, não, mas eu vou ajudar minha mãe, eu vou comprar uma casa para ela, pronto, já não é mais 1,5 milhão, é 1 milhão. Sai comprando um carro super caro. E aí, depende, vamos supor que ele nem faça uma bobagem dessa. Ele monte um negócio, uma franquia de alguma coisa, que ele fala, não, é uma oportunidade, vai gerar renda. Primeira vez que ele está fazendo, ele está pegando o jeito com aquilo. Não dá muito certo, demora talvez não 6 meses, mas 1 ano, 1 ano e meio para dar resultado. Imagina o cara com uma franquia com 1 milhão de investimento, que não dá resultado, ele no sufoco ali para provar para a família que deu certo, começa a sofrer. Normalmente esse cara vai entrar em frustração e depressão e vai rachar no meio do caminho. Então, normalmente o que a gente faz você não tem 1,5 milhão, você não tem 1 milhão, você não tem... Esquece o patrimônio. A conta que a gente faz o que você pode fazer com que rende. Em alguns casos, a pessoa, quando entra num certo fluxo, fala, puxa, mas eu sei que se eu pegar um pedaço de patrimônio, posso ser sócio de um negócio, vou amarrar contratualmente algumas garantias aqui, eu consigo incrementar minha renda significativamente. Tudo bem, estamos trocando renda por renda. Mas quando ele fala em consumo, normalmente ele está indo para o caminho errado para a contramão do sucesso. E o cara que entrou em dívidas, então, Gustavo, vamos supor que montou um negócio, deu errado, ou se embananou aí no dia a dia. Qual o primeiro passo que ele tem que dar para ajustar a situação dele ali? Muito simples. Para. O erro de quem está devendo é ficar naquela, nossa, mas entrei no vermelho e se eu cortar aqui alguma coisa, vou cortar a TV a cabo, eu vou cancelar a academia, eu vou deixar de trocar o pneu do carro esse mês, vou deixar mais para frente que eu tô apertado. Não é tentar fazer pequeno ajuste numa vida que desequilibrou. O normal não é estar equilibrado. O normal é desequilibrar positivamente. Você tem que sobrar todo mês, você tem que poupar todo mês. Se entrou na dívida é porque tem alguma coisa muito errada. Então, o que tem que fazer? Para passar régua. Esquece esse estilo de vida que você tem, que você sabe que não funciona. E agora para organizar. É o que a gente faz no trabalho de planejador financeiro, seja ele pago ou voluntário, que, enfim, tem muitos trabalhos voluntários também. Mas a pessoa tem que modelar o que seria o estilo de vida que ela pode pagar com o que ela ganha, que geralmente quem está endividado acha que ganha pouco, né? Eu falo acha porque tem gente endividada ganhando 2 mil por mês, tem gente endividada ganhando 200 mil por mês. A gente sabe que más escolhas levam às dívidas. Então, tem que parar e modelar o que seria o estilo de vida, fazendo uma conta numa ordem coerente. Essa pessoa tem sonhos, ela quer buscar independência financeira, ela quer dar um futuro para os filhos, ela quer ter experiências na vida que vão ter um certo preço. Então, ela primeiro tem que entender o que ela deveria estar poupando para realizar esses 3, 4, 5 sonhos mais importantes, pelo menos. Ela tem que ter uma verba
para a qualidade de vida. Porque todo mundo é muito influenciado hoje por redes sociais, todo mundo fica namorando o estilo de vida do outro. Esse é um outro elemento que alimenta muita frustração. Eu queria viajar com fulano, eu queria doar como não sei quem, eu queria me vestir como o outro. Cara, o que é qualidade de vida para você? Tem uma conversa com você mesmo, uma conversa com as pessoas que você ama, para saber o que faz de você uma pessoa íntegra com o que você entende ser importante. Cara, para você é importante um esporte, compra o material esportivo daquele esporte para você poder praticar. Garanta que você vai ter uma verba para todos os meses estar com a galera que pratica aquele esporte, vai pagar uma quadra, um clube, alguma coisa, mas isso entra no plano. Estamos falando de endividados, tá? Então, quanto você vai poupar para o futuro, quanto você vai gastar com qualidade de vida, e o que sobra é o que você tem para pagar pelo seu estilo de vida, pelo seu custo de vida. E o que a pessoa vai perceber é que ela normalmente está vivendo um custo de vida maior que ela tem para pagar. Muitos vão resistir a essa mudança. Não, mas peraí, eu já moro numa cidade que os 2 mil que eu gasto de aluguel praticamente me põe na periferia. Uhum. Pois é. Pelo que você ganha, talvez não seja nem o caso de morar nessa cidade. Talvez seja o caso de você combinar moradia e transporte e você vai morar um pouco mais longe, uma casa bem mais barata, com um carro que te permita vir para o trabalho e uma combinação de qualidade de vida, você deixa de gastar com lazer, porque está numa região bucólica, e passa a se deslocar mais para o trabalho. Boa parte das soluções de endividamento que a gente trabalha no dia a dia de planejamento financeiro tem a ver com mobilidade geográfica. É mais fácil no interior, Claro. cidades interioranas, né, para a galera. Vou dar um exemplo de São Paulo aqui. Quem mora em Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, geralmente essas cidades de porte médio para grande são rodeadas de boas cidades de porte menor, com custo de vida menor. Então, se eu estou em Sorocaba, tem lá Votorantim, Alumínio, né? Tem as cidades próximas, São José dos Campos, tem aquele monte de cidadezinha charmosa ali, rumo a Campos do Jordão. Então, eu posso morar, talvez, numa região mais bucólica, e a 20, 25 minutos de onde eu trabalho, que vai exigir que eu tenha, talvez, um meio de transporte que lá na cidade eu não teria. Então, a gente não faz análise do tipo, quanto custa a casa aqui, quanto custa a casa ali. Casa mais transporte mais escola. Tudo isso avaliado em conjunto para sugerir à pessoa um afastamento das regiões de metro quadrado mais caro. Para poder ter um custo fixo menor, a pessoa vai sentir um certo desconforto de estar longe da padaria favorita, do mercado favorito, mas ela vai poder, no fim de semana, se deslocar e consumir um lazer numa região diferente de onde ela mora, porque ela vai ter um custo de vida menor. E aí, quanto mais ela consegue trabalhar uma redução no custo fixo, quanto mais custo variável ela tem, o esporte dela, as doações que ela faz, o lazer, mais ela está preparada para lidar com imprevistos. Porque vai surgir uma dor de cabeça, um acidente, um problema de saúde, uma festa que ela tem que ir, tem que comprar uma roupa nova, ela simplesmente cancela o esporte do mês seguinte, ela simplesmente cancela a viagem do mês seguinte, joga para mais para frente, porque ela tem mobilidade no orçamento. Quem está com o orçamento todo engessado não consegue mexer nada. E aí ele vai automaticamente para a dívida, porque a vida está acontecendo. A vida está me cobrando responsabilidade, eu estar na festa com os amigos, eu estar celebrando com a família, está dando ovo de Páscoa para o meu filho. Né? E aí, quando você vai simplesmente viver, você cai no vermelho porque suas contas estão engessadas. Vamos simplificar a vida e gastar mais com lazer e qualidade de vida, que você vai ter um colchão para trabalhar essa flexibilidade que o orçamento exige. Agora, assim, quem tá endividado? Porque a gente vê muitas pessoas falando assim, eu tô endividada, mas uma parte eu vou pôr pra investir, outra parte para pagar as dívidas. O que você, Gustavo, acha? A pessoa que tem dívida, ela deve quitar primeiro ou ela pode quitar e investir de repente? A resposta é matemática, Carol, porque depende muito do custo efetivo total das dívidas dela. O custo efetivo total são os juros da dívida, mais aqueles acessórios, né? Taxa de abertura de crédito, seguro, taxa de administração do plano. Vamos pegar um exemplo. Se a pessoa tem um financiamento imobiliário, que incomoda, a prestação é pesada, o orçamento é engessado, que não queria estar pagando isso aqui, imagina que a pessoa está pagando lá 20% da renda dela numa prestação da qual ela quer se livrar. Mas o custo efetivo total está lá na casa dos 8, 9, 10% ao ano. Ela pegou o financiamento naquela época de taxas interessantes, dos 6, 7% ao ano de taxa de juros, que com custo efetivo total vai para os 10%. E hoje é um momento em que ainda nós conseguimos investir nosso dinheiro acima de 10% ao ano. Eu não deixaria de investir para tentar quitar algo que vai me dar um desconto da ordem de 10%, se eu posso ganhar 10,5%, 11%. A gente está chegando no momento, como a gente está no processo de queda da Selic, que daqui a pouco a rentabilidade da renda fixa vai ficar menos interessante e o custo efetivo total dos financiamentos vão nos convidar à quitação. Então, provavelmente, se o governo fizer um bom trabalho de jogar a Selic lá para os 8, 8,5%
ao ano estão previstos aí para o fim de 2024, começo de 2025, eu acho que muita gente vai ser convidada a quitar financiamentos que terão ficado mais caros. Isso se as pessoas fizeram poupança antes. Antes disso, eu prefiro, mesmo que a taxa esteja igual, eu prefiro que a pessoa se mantenha com liquidez, se mantenha com investimentos, de vez em quando aparece uma oportunidade, um ativo que for barato, você tem onde tirar o dinheiro e comprar esse ativo que for barato, para ter um bom ganho, você vai manter o seu financiamento. É ruim, é incômodo, requer uma atenção redobrada, mas para quem tem força psicológica de conduzir os financiamentos, é uma escolha matematicamente mais interessante. Se os problemas financeiros estão afetando o relacionamento, se o casal não consegue viajar, se não consegue ter lazer, se não consegue ajustar o estilo de vida, pôr o filho numa escola por causa do financiamento, a gente pode até priorizar a quitação do financiamento, sabendo que sai um pouco mais caro isso, mas para trazer um alívio, e esse alívio no orçamento vai permitir redesenhar o orçamento para o estilo de vida completamente novo. Então, é uma alternativa que a gente usa, geralmente com acompanhamento. É isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa fala, exatamente, porque aí a pessoa fala, não, vou investir e quitar, né, aproveitar a rentabilidade. O grande problema é conseguir se manter nessa estratégia de investir e quitar, porque senão ela se perde no meio do caminho, aí aumenta a dívida, aí não consegue investir, e se... Porque quem está 8, 10 anos pagando financiamento, sem conseguir fazer poupança, tem necessidades de família, tem filhos demandando, né, ou viagem, educação. Essa pessoa não está acostumada a ver poupança, reservas financeiras, quando vende um imóvel, se desfaz um financiamento, quando tem algum evento de liquidez e vê lá 50 mil reais na conta, é um canto da sereia poderoso. Você fala, não, mas tudo bem, se eu usar só 10 mil, né, dá uma escapadinha, quando vê, evaporou tudo, né? Você já não tem mais o imóvel, você já não tem mais a poupança, porque tem necessidades familiares. Então, planejamento. O planejamento é importante, o acompanhamento é importante para um processo drástico desse que peraí, eu vou me livrar do financiamento, mas vou começar a poupar. É algo novo que a pessoa está fazendo. O começar a poupar, Carol, nós temos uma certa responsabilidade, eu, vocês e todo mundo que tem um microfone poderoso aqui, quando a gente orienta as pessoas sobre as oportunidades de investimento, a gente está convidando a pessoa a entender sobre coisas novas. E aí nós estamos fazendo um trabalho muito bem intencionado. O problema é a ingenuidade da pessoa que fala, que legal, a Carol falou que se eu fizer um estudo aqui, procurar sobre carteira diversificada, ela começa a pesquisar sobre carteira de ações, sobre fundos imobiliários, e ela vai lá no canal Gustavo Cerbasi, ele também está falando, ensinando como é que faz. Fazer umas pesquisas. E hoje a gente vive um momento maldito da tecnologia, em que qualquer pesquisa que a pessoa faz está contando para o mundo que ela está interessada em investimentos. Ela começa a ser bombardeada por uma publicidade maliciosa, muita fraude, muito golpe, e ela não está preparada para filtrar. Então, muitas vezes, a nossa boa intenção de conduzir a pessoa para o bom caminho faz com que ela, ao pesquisar o bom caminho, ela esbarre no mau caminho. E ela não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, aí é um recado importante que eu dou para quem está começando a investir, para quem está começando a dar os passos mais ousados. Você nunca investiu num fundo imobiliário, você nunca investiu numa carteira de ações. Siga a recomendação. Está desconfiando que é algo diferente? Pesquise 2, 3 fontes. Entre em contato com o seu influenciador favorito, manda uma pergunta, tenta um esclarecimento. Recebeu a publicidade de uma instituição que você nunca ouviu falar? Puxa, compartilha com pessoas queridas. Já ouviram falar disso aqui? Eu recebo diariamente pelo menos 3 ou 4 perguntas, né? O que você acha dessa empresa? O que você acha desse produto? Né? Rende 10% ao mês. Carol, quando alguém me pergunta o que você acha, 99% de chance de ser pirâmide. Né? A pessoa já está desconfiada. Então, o que você acha? O que você faz quando alguém te pergunta de uma empresa que você nunca ouviu falar? Eu falo, olha, eu não conheço, eu desconheço essa empresa. Para mim, vale a pena você ir estudar. Então, sabe o que eu faço? Eu dou um Google no nome da empresa, normalmente aparece lá, reclame aqui. Isso é importantíssimo. O número de reclamações que tem contra a empresa. Tenta procurar o CNPJ da empresa na CVM. Você está falando de investimento? Do reclame aqui, né? Reclame aqui, CVM. São portais poderosos, né? Para você quer saber se o investimento é sério? Se é investimento, se é título imobiliário, se não é casa, se não é imóvel, tem que estar registrado na CVM. Se você não sabe como pesquisar na CVM, entra lá no FAQ, nas perguntas. Como é que eu faço para saber se tal empresa está aqui? Então, 2 ou 3 passos já... evitam isso. Já ligam o sinal de alerta. Você vai no Reclame Aqui, a empresa, tem muita reclamação e meio que parecido.
Ah, não consegui tirar meu dinheiro. Ah, eu fui O não fui conseguir sacar, tirar. sumiu. Ou eu pedi o saque e para eu sacar meu dinheiro, pediram fazer um depósito de 50% do valor. Gente, Tá mas tendo muito precisa isso. desenhar um Exato. pouco mais? Tem Você tá nota no lá no golpe. Reclame Aqui, né? Tipo, pô, a empresa tá avaliada com nota 3. É, Pô, você vai colocar tua grana ali numa empresa tão mal avaliada. e se você Começa tem a um ler os investimento, se para comentários. resgatar seu investimento você tem que colocar mais dinheiro, é pirâmide, acabou, pronto. Faça antes que os outros, né? Exato. Aciona um advogado e vamos tentar tirar. Mas é muito frequente, o volume é muito grande. Um outro exemplo, a gente posta qualquer coisa sobre investimento, põe a hashtag investimento lá, o que vem de publicidade maliciosa de gente, obrigado fulano de tal pelo sucesso que alcancei com Forex, com isso é cripto, Até não nos sei o que lá. comentários É robô, aparece. né? Tem muito robô. Então, é robô. E aí, quem que paga o pato? São os agentes sérios desses mercados, porque Forex é um mercado sério, né? Criptoativo é um mercado sério. Criptomoeda é uma oportunidade. A gente sabe que tem um risco significativo, a gente limita uma parte do investimento, mas as pessoas acham que estão investindo em Forex, em criptoativo, em criptomoeda. Na verdade, estão investindo em golpes, em pirâmides financeiras. Porque são mecanismos que são montados para tirar dinheiro das Sedutores, né? pessoas. E aí vem o extrato fake, né? A pessoa colocou lá 10 mil reais, vem 12 mil no mês seguinte, parabéns. E a pessoa vai mantendo aquilo até É o que cara a expondo o pirâmide carro, o helicóptero. desmorona. E aí você fala, não, esse cara aqui é sério. Pô, olha, o cara tá andando de helicóptero, o cara tem uma mansão, o cara tá nos melhores lugares, olha a roupa que ele veste. E muitas vezes é o canto da sereia, como você falou, né, Exatamente. Gustavo? Pra Exatamente. chamar atenção. Agora, uma pergunta que a gente recebe muito, Gustavo, é a questão do casal. Se ele deve ter uma conta conjunta, no caso, né? Ou separada. Ou se o casal deve separar as suas finanças. André, a conta conjunta é um negócio de bancão, né? Você ter a conta com os dois, o banco de investimento, ou a própria a norma que regula os investimentos, torna os investimentos pessoais, né? Individuais por CPF. Então, você vai abrir uma conta numa corretora ou banco de investimento, ela é individual. Uhum. Alguns bancos de investimento permitem que o cônjuge tenha uma segunda conta que dê acesso à visualização da conta principal. Então, na verdade, não é que vai ter conta conjunta ou individual. O planejamento tem que ser conjunto. O casamento só acontece quando planos são construídos juntos. Não, mas no nosso casamento, cada um com o seu dinheiro, a gente tem nossos projetos individuais e de vez em quando a gente junta um dinheiro para viajar. Cara, isso não é casamento, isso é uma sociedade. Vai funcionar por um tempo. Eu sempre lembro as pessoas que todo casamento de verdade vai ter a união. Queira o casal ou não. Porque quando um dos dois morrer, vai juntar tudo. Então, se vai juntar tudo no momento doloroso, se juntar tudo quando era tudo separado, vai dar tanto trabalho, tanta burocracia, tanta frustração e lamento, até descobrir coisas que, mas não sabia que tinha tanta poupança, não sabia que era tão pouco, né? Cara, junta desde o começo. Não vai criar mais problemas, vai ser um pouco desconfortável a conversa no começo, mas quando o casal discute coisas do tipo, não é o que você ganha, é o que eu ganho, é o que nós ganhamos. Hoje pode ser que eu ganho 2 e você ganha 2. Amanhã eu estou ganhando 3 e você está ganhando 1. Mas essa escolha foi para manter a família funcionando melhor. Então, se a família está sendo construída para ambos ganharem o máximo juntos, o máximo que podem, isso vai favorecer, inclusive, as alternâncias de carreira, porque toda carreira satura. Eu posso ser um esportista e não sou mais esportista. Eu posso... Ser modelo e não é mais modelo. Modelo e mudo de carreira. Então, toda carreira chega um ponto e fala, cara, ou eu cansei, ou saturei, ou cansaram de mim. Se você é o provedor da família e você cansou, desculpa, cara, você está com a corda no pescoço. Você não tem muito o que fazer. Começa uma competição desgraçada com a pessoa com quem você vive e vai falar, confiei em você a vida toda, agora... essa carreira aí. Então, a pessoa, na verdade, ela vai se colocar sob uma pressão que não deveria ter. O que acontece num casal que planeja tudo junto é que estamos vivendo bem por causa da minha carreira. Pega leve na sua, gerencia a nossa família agora, ou faz o seguinte, em paralelo, pensa no que nós faríamos quando a minha carreira acabar. Então, investe num curso de alguma coisa, de tecnologia, de gastronomia, vamos pensar em montar uma franquia, empreender. O que vai acontecer é que esse planejamento conjunto talvez favoreça a criação de um plano B, geralmente um plano B que é alimentado com os excedentes, com os lucros de uma carreira bem-sucedida. E quando essa carreira bem-sucedida começa a saturar, o casal pode focar naquele plano B e ele se tornar o plano A.
Eu falo isso num livro que eu gosto muito, dos que eu escrevi, Os Segredos dos Casais Inteligentes, que é a importância do casal provocar essa alternância, né, da pessoa que ficou menor economicamente no relacionamento, assumir a responsabilidade de ir criando as bases para a próxima fase em que provavelmente, quando alguém estiver cansado da sua carreira, você passou por alternância de carreira. Pô, a gente Sim. precisa de um tempo, é quase um luto, né? Deixa eu esquecer um pouquinho o que eu era, deixa eu engatinhar na carreira nova. É muito importante que tenha o suporte de alguém, se não for alguém que a gente ama, que é pai, mãe, mas alguém que nos conduza nesse processo. Se eu tenho uma família em que o outro está preparado para, deixa comigo, deixa eu correr atrás da nossa renda aqui, esse relacionamento se fortalece. Vou dar como exemplo a minha vida mesmo. Eu já no começo da minha carreira eu era bem sucedido. Eu era professor, mas um professor bem sucedido. Dava aula em curso de pós-graduação, ganhava 4 vezes mais que a Adriana. E foi uma proposta minha para a Adriana, falar, ó, a gente está com uma vida boa, mas eu estou cansado dessa carreira, não aguento mais dar aula das 7 da manhã até as 11 da noite. Tem um convite para empreender, ser sócio de uma empresa fora do país, vamos para o Canadá? Ela ficou meio desconfiada, mas tinha feito um bom pé de meia, dava para a gente viver uns 2 anos naquele processo. Vamos. Depois de 3, 4 meses no Canadá, a gente viu que a coisa não ia engrenar como a gente gostaria. Eu tinha muita vontade, meu sócio queria mais uma vida normal, eu queria uma vida de crescimento, as coisas não estavam muito compatíveis. Eu falei, puxa, acho que vou ter que voltar para o Brasil. Meu pai estava ficando doente no Brasil. Eu falei, deixa eu voltar. Só que ao voltar para o Brasil, a minha carreira exigia alguns meses para eu me reconectar com ela. Um professor de pós-graduação precisa de 8 meses de antecedência para agendar e voltar da aula. Quem que voltou a prover a família? Adriana. Quando eu falo, nós vamos para o Brasil? Vamos, deixa eu ligar para o meu chefe. O cara, pô, venha, tô te esperando. Então nós chegamos no Brasil, ela já estava trabalhando no dia seguinte. E durante 6 meses foi ela que pagou todas as contas da família. E que me permitiu modelar com muito cuidado, retomar aquela carreira que eu tinha antes, que exigia uma preparação de 6, 7 meses. Então, se isso não acontecesse, eu ia atrás de um emprego. Se eu fosse atrás de um emprego, hoje eu seria um trabalhador. Nada contra o trabalhador, mas o fato de a gente ter uma certa liberdade me permitiu criar, desenvolver algo novo. Esse é o lance do planejamento a 2. É quando 2 cabeças pensam juntas, melhores do que uma só, e vão criar resultados mais inteligentes, mais versáteis, diferentes do que um só escolheria. Se só um poupa, se só um escolhe as viagens da família, se só um banca a família, chega uma hora que essa família começa a emperrar, que pode acabar o gás dessa pessoa, né? Por questão de saúde, por questão de cansei, né? Ninguém... Você sabe, Gustavo, eu lembrei até de uma história aqui. Um dia eu tava no táxi, e aí o motorista falou assim, ai, Carol, fala no seu podcast pra minha mulher parar de gastar dinheiro, porque ela gasta muito e eu não tô conseguindo equilibrar. Então, o que acontece? Aqui eu tô falando de tanto homens quanto mulheres, mas nesse caso mulher, tem mulheres que gastam muito. E aí ela vai com o cartão do marido, passa pra lá, passa pra cá, e isso acaba com o casamento. E às vezes a pessoa não sabe falar não, né? E ela vai levando. Então me lembrou essa história do motorista. Então, mulheres e homens, cuidado aí com o orçamento, Olha, vão gastar mais do que esse negócio de gastar combinado, muito, entre Carol, aspas. a gente pode falar muita coisa, de forma bem educada, pode falar, pô, é falta de sexo, sabe? Mas assim, é um jeito um jeito chulo de dizer o contexto como um todo. O que faz uma mulher gastar muito daquilo que talvez o homem está ganhando e os sonhos da família não aconteçam? Acho que está faltando o sentimento de realização. Se os sonhos dela estão sendo construídos, se ao construir o futuro ele pergunta para ela o que é importante, o que nós queremos fazer nos próximos 2, 5, 10 anos, se tem carinho, se tem amor, provavelmente ela vai abraçar esse projeto e vai querer gerenciar esse projeto, vai querer aprender sobre investimentos e vai querer realizar o sonho quanto antes. Agora, nessa visão tradicional em que, fica na sua, eu trabalho, né? E a mulher fica naquela, pô, meu marido trabalha até tarde, ele tem a vida social, happy hour com os amigos, eu aqui fico lá no meu grupinho do clube. Ela não vê realização, o que ela quer da vida? Então, que eu aproveite o resultado do trabalho do meu marido. É mais ou menos o que acontece com as crianças. Sim. Que a criança que esperneia para ter brinquedo? É falta do quê? É falta de pai e mãe. Se tivesse pai e mãe jogando bola com essa criança, lendo um livro junto, vão assistir um filme junto, essa criança não estaria procurando um brinquedo para falar, deixa eu ocupar meu tempo. Sim. Agora, não, peraí, papai fala que não tem tempo para mim porque tá trabalhando muito, você tá trabalhando muito, acho que ele ganha muito. Se ele ganha muito, eu quero a minha parte. Né? Se papai me leva pro mercado, tá com uma lista enorme de compras ali para comprar,
eu tenho coisas que eu gosto, mas por que eu não tenho? Deixa eu exercer o meu papel, o meu direito, eu vou espernear e querer meu iogurte, querer meu doce, meu chocolate. Agora, para criança que esperneia, dá para ela uma listinha do tipo, ó, você vai atrás disso aqui, você vai escolher qual que é o melhor iogurte, você vai escolher qual que é o melhor biscoito. Ela se sentindo responsável no processo, ela não vai dar trabalho. Agora, deixa ela ociosa, vai ser um inferno essa criança no mercado. Deixa uma mulher ociosa, vai ser um inferno. E a mesma coisa é com o homem ocioso. Porque tem homem que está trabalhando, tem um monte de sonhos, e ele, puxa, não, mas por que eu tenho que bancar a família do papai e da mamãe? Por que não? Porque nesse momento tudo é família, tudo isso aqui. Você vê que o cara começa a fazer bobagem, começa a gastar muito com o carro, começa a pôr roda, né, no carrinho 1.0 dele ali, porque ele quer sentir alguma recompensa que ele não está tendo da vida. Ele gostaria de viajar e não consegue. Ele gostaria de ter uma experiência nova, não consegue. Cara, que ele gaste dinheiro com carro. Esse estereótipo da mulher que gasta muito é que a mulher gasta com muita frequência. O cuidado da mulher é todo picadinho, né? É maquiagem, é roupa, é Parece cabelo. que não vem, né? É o Do cartão homem, lá. quando vem, cara, é uma pancada de uma vez, mas é difícil dizer quem gasta mais. Eu tô há 25 anos trabalhando com casais e, sinceramente, não acho que a mulher gasta mais que o homem. Eu sei que tem pessoas que estão com um senso de recompensa menor do que o cônjuge numa relação em que se discute mal o dinheiro. E às vezes nem é o casal, né? Às vezes é aquela pessoa sozinha também, que de repente não tem um relacionamento. Mas aí vem a insônia na madrugada, né? Um amigo nosso falou isso e ela vai lá e gasta tudo. Entra lá e preciso comprar um guarda-chuva. Compra um guarda-chuva. Preciso comprar e sai Mas comprando isso é tudo, né? necessidade de recompensa. Se em algum momento tivesse uma conversa, Carol, do tipo, pô, nós estamos felizes? Coisa assim, pô, tá casado há quanto tempo? Comemorando 2 anos de casamento? 4, 5, 10? O que nós estamos esquecendo? Quando a gente casou lá atrás, o que a gente queria fazer? Tem alguma coisa que a gente abandonou com a desculpa de tem que pagar contas, tem que trabalhar muito, tem que cuidar dos filhos? Vamos tentar resgatar o que a gente abandonou. Se o outro fosse valorizado, não teria esse sentimento de, pô, quero alguma coisa, preciso de alguma coisa. As pessoas não precisam de nada, as pessoas que estão felizes não precisam de nada. Elas vivem com pouco, não dormem numa barraca. Agora, a pessoa que não está feliz, ela quer... O consumo é recompensa instantânea. Agora, É, Gustavo, você que lida com casais há muito tempo, né? Acontece, às vezes, a empresa não vai bem, a grana acabou. Como é que o casal, ele tem que lidar para que não venha o estresse do relacionamento? Porque a gente sabe que muitos casais, acabou o dinheiro, mesmo que, pô, era um casal feliz. Passou uma dificuldade econômica, o casal se separou, porque não conseguiu lidar. Como evitar esse estresse entre o casal quando a grana acabou? Mente aberta, André. É a mente assim de... Cara, se eu não tenho dinheiro, eu não gasto. Se eu não posso, eu não vou continuar essa vida. Eu vou ter que adotar uma vida diferente. Então, é mais ou menos a cabeça do imigrante. Sabe quando a pessoa fala, pô, tô de saco cheio desse país, é violência, é tudo caro, não sei pra onde eu vou. Quando a pessoa vai para um outro país, vocês já tiveram alguma temporada fora do Brasil, ficaram mais de 2, 3 meses? Não. Sim, Eu não. A gente vai tentar alugar o quê? Estados Unidos. Pô, o que dá, né? Eu vou morar, às vezes, num basement, né? Num porão, vou dividir quarto com alguém, vou pegar uma casa mais nas montanhas, porque, pô, deixa eu curtir esse momento. Você tá lascado, você perdeu o emprego, você não consegue pagar a casa. Pô, cara, mora no trailer por uns 6 meses. Por que não? Propõe isso como uma brincadeira, caso tenha as crianças, elas vão amar. Vão morar num troço móvel, vão morar numa casa pequena, pegar um Airbnb bem simplesinho e propõe essa mudança radical de vida como uma experiência para se tornar algo marcante na vida, a gente nunca esquecer que a gente teve um momento de reorganização e a gente vai renascer desse momento com as contas organizadas. Então, a pessoa sai de um custo de vida aí, sei lá, R$4.000. Casa, mercado, carro, tá aquela vidinha, né? Bem classe média, bem encaixadinha. Não tá dando. Pô, cara, não dá pra você negociar em família. O pai, aquele puxadinho no fundo da sua casa, a gente tá pensando em morar por 1 ano aí. 1 ano. Aliás, tô lembrando, meu pai fez isso, não foi algo muito conversado. Eu era muito pequenininho, mas chegou uma época que meu pai tinha vindo do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, né, comprou uma casa em São Paulo, uma casa velha, e ele decidiu reformar. Não era trivial para meu pai ter uma segunda casa enquanto a principal estava reformando. Nós moramos no porão da casa do meu avô. Se aquilo para os meus pais soava como vergonha ou não, nunca passou nem perto disso. Eu sei que para mim foi uma baita curtição morar no espaço que antes era a oficina do meu avô. Nem banheiro tinha que sair pelo quintal, pegar o banheiro em cima. Foi um ano incrível. Um ano incrível que eu tive a relação com meu avô estreitada, que a gente viveu tudo pertinho, tudo junto um do outro.
E quando a gente voltou para casa, era uma casa reformada, linda, maravilhosa, que meu pai pôs os toques da família para construir. É um sacrifício que a gente não vai entender como sofrimento, é uma gincana. Nós estamos num processo para celebrar com algo bom. Então, se entra num processo de downsize, de redução do padrão de vida, tem que saber claramente onde vai chegar, o que vai colher, como vai ser celebrado. Isso vai ser grandioso para a família. E a família vai lembrar e vai colocar isso como um processo na vida. Vai ser um aprendizado. Se a coisa não está boa, vamos entrar num processo de sacrifício que a gente sai renascido no final desse processo. Muito legal. Aliás, a gente já passou por isso também. A gente já. Com nossos Nossa, pais, né? eu lembrei de uma história que foi. Essa história a gente nunca esquece, é do açaí. Lá no shopping, lembra? A gente trabalhava junto, né? A gente é sócio há muitos anos, eu e o André. E eu trabalhava na televisão. E eu cansei, né? Minha saúde mental abalou muito. E aí eu falei, bom, eu vou pedir as contas. Eu já estava há um bom tempo, eu falei, bom, eu não quero os direitos, eu quero saúde. Uhum. E aí eu fui pedir as contas, e eu pensando, nossa, o André vai me matar, né? Porque a gente tinha bastante patrocínio. E aí, bom, no final das contas, eu pedi as contas, cheguei em casa. Falei, meu Deus, como que eu vou falar isso pro André? Não tinha nada ali garantido, né? E eu sentei com o André e falei, André, é o seguinte, eu pedi as contas e a gente vai ter que pensar aqui num ajuste. O André falou, não, mas você tá certíssima. Tava abalando sua saúde, a gente tá junto até o final. E aí a gente foi tomar um açaí no shopping, e a gente sentou ali na beira do... Foi um dos momentos que mais marcou a nossa história. A gente sentou ali no calçadão, ali na frente do shopping, e falou, calma, a gente vai ajustar isso aqui, vai dar tudo certo. Então foi uma história que a gente lembra muito, a gente sempre comenta. Agora, Gustavo... É maravilhoso. e a gente essa ria um lembrança pro do outro. momento, né? De como sim. você sela Porque a esse gente momento. morava num apartamento, a gente sempre morou junto, antes do André casar. A gente viajava uma vez por ano juntos e tudo mais. E a gente sempre foi muito colado. Até hoje a gente é. E aí a gente tinha essa estrutura. Só que eu tinha 20 patrocinadores na época e eu perdi. Porque o pessoal falou, não, ela tá saindo da TV e não vai mais aparecer. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu não tinha mais saúde mental. E aí a gente falou, não, tudo bem, vamos daqui pra frente. A gente deu risada no açaí, foi muito legal e a gente nunca mais esqueceu. Agora, quem tem filhos, como a pessoa pode preparar os filhos de uma forma que no futuro ele saiba lidar com o dinheiro? Porque é importante isso. Olha, tem muito a ver com o que eu acabei de falar. É dar o exemplo, não é dar lição, dar exemplo. As crianças já têm muita lição na escola, muito, tem que ser, tem que fazer, tem que ser assim, não tem nada. Teatralmente demonstrar para os filhos que há um cuidado. Então, lembrar para os filhos que, nós vamos sentar, papai e mamãe sentam uma vez por mês para conversar sobre os números, a gente quer um pouco de privacidade aqui. Se a criança demonstrar interesse, explicar o que está fazendo, não precisa detalhar, não precisa abrir os números, mas mostrar que há uma rotina de organização. Se não for comum na família, criar, mas é com objetivo de educação mesmo, tá? Como se fosse um evento que estivesse construindo. Vamos criar uma viagem, mas essa viagem vai ser a desculpa para a gente discutir planejamento. Então, galera, a gente quer fazer uma viagem daqui a 4 ou 5 meses. A gente não tem dinheiro para essa viagem. Vamos pensar juntos, o que a gente poderia fazer para conseguir esse dinheiro? Onde a gente pode economizar? Assim, os pais vão pirar ao perceber o quanto que as crianças vão jorrar de ideia. Não, mas então vamos, desliga a televisão, vamos trocar para um livro, vamos apagar a luz, vamos tomar banho mais rápido. As crianças sabem, elas já têm isso na escola hoje provocado. Ou elas até se organizam para trabalhar com alguma coisinha no condomínio, né? As mais perspicazes vão sim ter uma atitude empreendedora. Mas, ajudando muito ou pouco, o que importa é ficar claro para a criança que eles vão colher, talvez com o sacrifício da família como um todo, talvez com o sacrifício do papai ou da mamãe, que na discussão às vezes entrou fazer hora extra, vou matar um sábado por mês, mas enfaticamente selar o fim do processo. Mostrar que nós fizemos um sacrifício e que esse sacrifício resultou na viagem, na festa de aniversário que o Júnior pediu, no videogame que a gente tanto queria ter em casa, na televisão maior que a gente queria. Então tem que ter algo que simbolize o fim do processo. Não pode ser um esforço contínuo. Se a gente souber fazer isso em pequenos processos, depois em processos médios, vai ser muito fácil chegar para um filho, por exemplo, 8º, 9º ano e falar, olha, eu queria muito que você fizesse um intercâmbio no 2º ano. Vamos tentar fazer um sacrifício, alguma coisa empreendedora? Ele já vai estar acostumado com essa gincana. Então, vai ser mais uma gincana. E lá na frente, quando falar, puxa, pai, vou casar, vamos fazer desse casamento uma festa especial. Vamos dar um jeito de celebrar de um jeito que poucas pessoas celebram. Então, ele já
incorporou o chip ali, a programação do sacrifício para celebrar. É a melhor forma. Tá? A organização, a ferramenta, a planilha, o aplicativo, isso ele vai esbarrar na vida. Hoje é abundante. Não se preocupe em querer dar ferramentas para os seus filhos, porque é muito mais provável hoje que um filho ensine os pais como cuidar e organizar o dinheiro do que o contrário. Eles estão mais conectados, eles aprendem mais rapidamente, eles estão vendo no TikTok aí quais são as dicas dos aplicativos novos que estão surgindo. Então, provavelmente eles vão saber mais do que nós, desde que eles saibam o porquê se organizar. Então, dar o exemplo, se envolver, participar das vontades deles, perguntar o que você quer, isso é o que você quer, vamos construir o seu sonho, é a forma mais poderosa de construir educação financeira. Nós, como planejadores, temos um desafio muito grande hoje, Carol. Quando uma pessoa nos procura para um planejamento financeiro, ela acredita que nós vamos construir a independência financeira dela apenas. É um projeto de longo prazo. Nós sabemos que começar um projeto de longo prazo sem nenhuma recompensa no meio do caminho tem uma alta probabilidade de não acontecer. É muito tempo conduzindo uma disciplina sem comemoração. Então, a chance do cara abandonar, Frustrar, né? se frustrar, se enfraquecer, tomar um drible da carreira, por exemplo, e ter que compensar alguma coisa, é muito grande. Então, a gente tem que incluir outros sonhos intermediários para funcionar. Se ele estiver motivado por conquistas de curto prazo, ele vai aguentar Mais conquistas de tempo. médio prazo. Se estiver motivado por conquistas de médio prazo, trocou de carro, reformou uma casa, ele vai levar tranquilamente a independência financeira. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Arrancar dos clientes os sonhos. As pessoas não sabem o que querem. Fala de um sonho. Eu quero independência financeira. Não, mas alguma coisa a mais. Não sei. Quero uma casa um pouco maior. Não, casa é casa, cara. Eu quero um sonho. Né? Você quer conhecer algum lugar? Você quer fazer algo novo? Você quer experimentar algo novo? Eu tenho que fazer um trabalho psicológico de conduzir a pessoa para o momento em que ela era adolescente. Fala, cara, se você fosse adolescente, o que você estaria sonhando agora? É isso que eu quero que você traga para sua vida e que você volte a construir, que você resgate isso. Porque se é algo que você quer muito, você vai ter mais disciplina. Se você não quer muito, eu quero aumentar minha casa. Cara, você já tem casa, por que você vai querer aumentar? Vai ser só dor de cabeça, vai ter mais vago, custo. né? Fica um negócio sem recompensa imediata. Então eu tenho que encontrar os sonhos reais e para cada pessoa é um sonho diferente. Tem pessoas que têm frustrações, tem pessoas que têm traumas. As conversas nem sempre são muito triviais, né, em busca desses sonhos. Mas a gente consegue. Alguns vão querer viajar mais, alguns vão querer receber mais amigos em casa, alguns vão querer investir numa carreira nova. Ou ganhar em esporte, né? Tem gente que fala, eu Isso. quero melhorar num esporte, quero... E tem muito, né? Hoje, você vê os esportes, como as pessoas estão mais saudáveis, né? Você tem esporte de altíssimo nível, os masters, para os sêniors, né? Caras de 40, 50, 60 anos fazendo Ironman da vida e outros esportes. Então tem, até esporte. O cara, eu sou frustrado que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Cara, vamos andar de kart, né? E aí? Tem competição sênior. Eu só preciso provocar isso na vida da pessoa porque ela não acredita que pode realizar sonhos na vida. Ela acha que a vida de adulto é aquela tediosa monotonia de trabalhar e pagar contas. E não é. É verdade, Gustavo. Não é. Uma questão que sempre perguntam aqui pra gente é sobre o consórcio de carros, de imóveis. Vale a pena, na sua opinião? Consórcio para consumo é uma forma cara de comprar aquilo que você não soube fazer com planejamento. Consórcio associado a investimento costuma ser um ótimo negócio. Então, o empreendedor que poderia financiar um carro, uma van, uma máquina e usa o consórcio para expandir sua atividade, geralmente vai ser um bom negócio. Ao longo do tempo, o consórcio vai custar menos que financiamentos. O agricultor, né, que para melhorar sua safra, sua produtividade, compra um trator melhor usando o consórcio, um avião melhor para pulverizar. Então, o consórcio para alavancar, o consórcio para criar uma renda melhor, costuma ser uma solução mais interessante do que financiamento, a não ser nos casos financiamentos subsidiados, aquelas verbas específicas, né, Pronamp, etc., que o governo paga uma parte do custo. Em geral, o consórcio é bem competitivo com financiamentos. Financiamento não é um bom negócio. Comprar uma casa financiada é caro. Então, para consumo, eu tomaria muito cuidado, muitas ressalvas em relação ao consórcio. Para investir, para expandir a atividade, uma ótima ferramenta. Quando a pessoa, por exemplo, aprendeu a comprar e vender em leilão, né? Leilão, você consegue bons negócios com carro, com imóvel. Cara, se você associar o bom investimento no mercado como o de leilões, que requer um conhecimento, você tem que aprender sobre aquilo, tem que se envolver. Se associar o mercado de leilões
algumas cartas de crédito que você pode ir pagando e está contemplado, você pode fazer ofertas maiores, você vai ver o seu patrimônio crescer muito mais rapidamente do que com o seu dinheiro crescendo devagar, apenas com investimento próprio. Então, para alavancar, funciona muito bem. Esse negócio de imóvel, eu acho que é algo que você tem que saber mesmo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar aquele imóvel na planta, porque ele vai valorizar. Mas é que você não tá pagando só o valor, exemplo, vamos colocar aqui, 300 mil. Você tá pagando os 300 mil, mais juros, mais as taxas, e às vezes a pessoa se perde. Eu tô pagando 300 mil, vai valer 400. Mas você fez a conta lá no final? Então isso que você falou é muito importante, porque eu vejo muitos amigos falarem isso. Eu vou comprar tal imóvel na planta, tá barato. Mas aí a pessoa não sabe como vai ficar a reforma do apartamento. Ela não põe isso no... Carol, ponta eu não ali, sei né? o que tem no mercado de imóveis, tem alguma mágica na comunicação, as pessoas simplesmente ignoram os custos acessórios. É muito comum as pessoas falarem, você que é contra o imóvel? Eu não sou contra o imóvel. Eu já investi bastante em imóvel, eu tenho alguns, hoje eu invisto mais em títulos porque eu estou vivendo de renda. Mas eu não sou contra imóvel, só que o imóvel, como você falou, é bem complexo. Só que as pessoas falam, mas meu pai comprou imóvel por 500 mil, vendeu por 1.200.000, 5 anos depois. Pô, 5 anos, né? 700 mil, mais que dobrou. Realmente parece que é um resultado razoável. Aí você vai tentar entender. Como eu acompanhei vários casos de perto, né? Você vai ver o fluxo de caixa da pessoa no passado. Quando fala 500 mil, na cabeça da pessoa é o preço que ela viu na tabela do corretor lá. Não considerou que, por acaso, quando comprar na planta, você paga a comissão para o corretor. Normalmente a gente pagaria só na venda, né? Mas quando comprar na planta do incorporador, você também paga a comissão. Então você pagou a comissão. Em algum momento o imóvel ficou pronto, você teve algumas taxas de habite, aquelas coisas, teve enxoval, né? Não, mas além do imóvel tem a taxa lá que você tem para mobiliar a academia do prédio. As pessoas ignoram. Decoração, reforma, ajuste, individualização do imóvel, ignoram os custos. E lá na frente, você ainda vai, além de pagar as comissões, transferências, ainda tem o imposto de renda. Então a pessoa fala, tive um ganho de 700 mil. Não, já peguei caso que a pessoa me disse que os números que eu estou citando, de 500 para 1.200.000, na verdade o lucro dela não chegava a 300 mil. Eu falei, olha, desculpa, mas desses 700 e poucos mil que você gastou, esses 300 mil em 5 anos, na época que a Selic estava na casa dos 14%, você não ganhou acima da renda fixa, não. Foi uma ilusão isso que você viu. Você acha que ganhou muito dinheiro, mas ele não percebia esses custos acessórios justamente por ter na cabeça o preço de tabela da compra, o preço de tabela da venda, você tem muita perda depois dos impostos, e para ele era um número bruto, por número bruto parecia que tinha ganhado muito. Não ganha. Porque algo, assim, são coisas, na minha visão, são diferentes. Por exemplo, se a pessoa tem um sonho, que às vezes ela quer morar com a família, ela quer aquela decoração, ela quer aquele móvel, é uma coisa. E se tiver condições ali. Outra coisa é a pessoa que tá cheia. Desculpa, mas tem muito corretor que faz isso. Mas tem que comprar esse imóvel aqui. Você precisa comprar, Só que a gente que entende um pouquinho mais, e nem é minha área, assim, de comprar em leilão ou então. Aí a pessoa tenta te seduzir, não vale a pena, tal. Daí você fala, não, eu sei, pra você vale a pena. Porque daí você fica tentando. Você não adianta se explicar. A pessoa, ela quer que você compre e ela quer que você invista de qualquer jeito. E aí vai entrar naquela questão também de financiar ou alugar, né, Gustavo? A taxa Selic está caindo. A gente sabe que as taxas de empréstimos também começam a cair. Nesse momento, o que seria mais viável? O cara que tá... Opa, será que eu entro num financiamento, compro um imóvel? Ou será que eu continuo morando de aluguel? Como que a pessoa chega numa decisão como essa? O momento de taxa Selic em queda não é a hora de financiar. Você sabe, daqui a 6, 7 meses você vai ter 2, 3% de juros ao ano a menos no seu financiamento que você contratar agora. Então não é o momento ideal. Tem muita gente que fala, não, mas o mercado está bombando. Não, o mercado não está bombando. Talvez boa parte do público que está assistindo a gente aqui seja da região de São Paulo, que é bem provável estatisticamente pelo Brasil, mas o município de São Paulo recebeu muito dinheiro nos últimos anos e realmente provocou um crescimento no mercado imobiliário recente. Mas são investimentos de médio e longo prazo. A tendência é que a economia continue pujante por um bom tempo dentro desses investimentos. Então, aquele medo que a pessoa tem, não, mas se eu não comprar agora, depois vai ser muito mais caro. Não, desculpa, mas se o bairro que você quer comprar agora ficar muito mais caro, é porque talvez o bairro vizinho esteja bem melhor no momento que esse aqui estiver muito mais caro. Então, sempre vai ter algum lugar que você consiga comprar um bom imóvel com potencial de valorização. A pressa das pessoas em comprar o imóvel, geralmente, leva elas a fazerem más escolhas mal pensadas, né?
tirou um sábado para visitar um stand de vendas, né? É tipo Aí vê aquele projeto lindo. vai luzes. visitar, vai com o Vai tomar um marido, com a champanhe. esposa, né? Aí o corretor rapidamente percebe qual dos dois que é o mais frágil, né? Não, É aqui tipo um vai trabalho ser... de psicologia, né? Olha aqui, vai ser Mas sua cozinha. Que nossa. coisa. Você gosta de cozinhar? Gosto. Olha que cozinha linda aqui. Né? É, Aí vem todas as perguntas prévias, né, no momento que estão se apresentando, vão ser usadas lá como argumento para seduzir. Mas a pessoa se fragilizou, ela não vai tomar uma decisão bem pensada, né? Não é uma decisão realmente com fundamento. Emotiva, né? Vai bem motivacional. E agora, falando sobre a questão de investimento, né? Muitas pessoas falam, pô, André, tô vendo aqui os fundos imobiliários estão pagando uma grana legal. Vale a pena vender o imóvel e investir? Qual a resposta que você daria para uma pessoa dessa? Você tem que analisar o potencial do ativo que você tem. A maioria das pessoas não tem a capacidade de avaliar o potencial de um imóvel. Porque o potencial do imóvel tem a ver com o plano diretor da cidade, né? Se vai melhorar alguma avenida no entorno, se está chegando um shopping center, se tem alguma infraestrutura nova sendo construída na região, se está tendo uma procura muito alta pela região. Então, isso normalmente quem domina esse tipo de informação são as incorporadoras, são os construtores, ou quem tem muita experiência com imóveis, quem já é macaco velho nesse mercado há muito tempo. Então, geralmente, quando a pessoa está vislumbrando o investimento, manter o imóvel ou está vendo potencial no mercado de fundos imobiliários, taxa Selic caindo, perspectiva de valorização dos fundos imobiliários. Qual que é a vantagem do fundo imobiliário? Liquidez e diversificação no mesmo valor. Você tem um imóvel de 100 mil, você tem, com 100 mil, você pode ter uma carteira de fundos ou um fundo de fundos com 50 imóveis ali. Então você dilui o risco. E ao diluir o risco, você tem mais eficiência. Não estou dizendo que necessariamente fundos imobiliários são melhores que imóveis, porque no fundo imobiliário você sempre vai estar comprando um ativo a preço de mercado. Então, se aquele fundo imobiliário tem um imóvel muito melhor do que o resto do mercado, ele já está com cota mais cara. Então, você vai estar ganhando aquele seu 6% a 8% ao ano, que é o que a gente espera ganhar. No mercado de imóveis, quem tem mais experiência, normalmente vai conseguir encontrar imóveis com bom potencial, sendo oferecido por pessoas que compraram mal e estão desesperadas para vender. Isso não acontece no mercado de fundo imobiliário. Então, existe um trabalho associado a investimento em imóveis, ligado à experiência da pessoa, que permite comprar itens que podem se valorizar 15%, 20%, 30% ao ano, porque a compra foi bem feita. No mercado de fundo imobiliário, você não vai ter tanta surpresa assim. Então, é mais previsível, menor risco, menos volatilidade. O oposto pode acontecer no mercado de imóveis. Pode ser que você está comprando alguma coisa viciada e você não sabia, né? Um imóvel condenado, um imóvel que alguém recebeu informação que vai sair um prédio na rua de trás, vai perder a vista e você não está sabendo daquilo, você compra algo ruim. Então, existe um risco bem maior ao comprar imóveis, existe uma previsibilidade bem maior ao comprar fundos imobiliários. Agora uma questão, Carol, que até outro dia a gente estava discutindo, eu lembrei agora. Muitas pessoas, Gustavo, usam cartão de crédito e acabam se perdendo. Outras pessoas usam cartão de crédito como melhor amigo, ganham pontos e tal. E aí sempre fica aquela dúvida. Perfil de pessoa e o que utilizar? O débito ou o crédito? Cartão de débito ou de crédito? Qual é a melhor aí alternativa? Ou se depende muito do perfil da pessoa? Teoricamente, eu não deveria nem opinar sobre isso, porque já faz uns 5 anos que eu não uso débito. Eu não vejo vantagem alguma no cartão de débito em relação ao crédito. A gente recomenda o débito quando a pessoa está perdida em relação às finanças, está se descontrolando. A gente fala, cara, guarda o cartão de crédito, vai gastar só no débito por alguns meses, mas é quase que um castigo. É quase que um atestado da estupidez da pessoa, né? Cara, você não sabe dar com o dinheiro, então tá aqui, vai usar débito por um tempo. Por quê? No crédito, eu não só concentro todos os meus pagamentos, os pagamentos avulsos, né? Porque quando eu falo o que é pagamento no avulso, você sabe o quanto você gasta de aluguel, financiamento, de condomínio, prestação do carro, escola das crianças. Os grandes gastos todo mundo sabe, a gente se perde nos pequenos. Então, todos esses pequenos você pode colocar todos numa única data, que é a data de vencimento da fatura. E pelo menos a 5, 10 dias para frente, né? Acho que pode chegar a 40. Além de colocar todos os gastos numa mesma data, você tem benefícios, né? Milhas, cashback, alguma bonificação, então desde os programas de incentivo para você ter desconto no restaurante, uma sala VIP no aeroporto. Então, quanto mais você usa, mais benefícios você tem. Então, tudo isso faz com que o cartão de crédito seja muito mais interessante que o débito. Só que quem não sabe usar, vai usar o crédito como complemento de renda. Dinheiro acabou, então vou gastar no crédito. Cara, não, como é que se usa o crédito? Eu vou pagar tudo que eu tenho que pagar no crédito, é o que eu faço.
E regularmente eu vou abrir o meu aplicativo, vou ver como é que está a fatura, se está no ritmo que estou prevendo gastar para chegar no fim na data do pagamento, e eu tenho que pagar naquela fatura o valor que eu previ pagar. Se eu estou extrapolando, eu vou segurar agora e paro de consumir. Então, ele requer um acompanhamento, requer um cuidado. No mundo de hoje, está tudo conectado, né? O aplicativo do banco está conversando com o do cartão, tem alertas, tem os SMS chegando. Eu não vejo desculpa para não usar o cartão de crédito, a não ser que a pessoa esteja realmente descontrolada. Para quem se perde com o cartão, o que eu recomendo? Usar um aplicativo de controle financeiro. Hoje, com o Open Finance, você tem os bons aplicativos que já, se abrir o aplicativo, ele já puxa a fatura do cartão, você já tem seu orçamento montado ali. Então, você já sabe se vai fechar o mês no vermelho ou não, né? E você pode configurar o aplicativo para te alertar caso você esteja perdendo o ritmo. Então, você imagina que você previu gastar R$1.000 no cartão. Passou uma semana, você gastou 300. O aplicativo já te avisa. Pô, ele está te alertando quando o seu problema está em R$50. Não quando o problema vai estar em 300 no fim do mês. Então, você consegue reagir. Você consegue... Opa, acho que semana que vem eu tenho que dosar um pouco mais meu consumo. Vou economizar no combustível, no mercado. Você reage rapidamente. Então, a combinação do cartão de crédito com boas ferramentas é poderosa. O dinheiro rende mais. Você tem benefícios como cashback, milhas. E você vai ter um resultado financeiro muito mais interessante. Ô, Gustavo, a Carol estava conversando comigo e a gente já tinha até falado sobre isso, né? Que você é sócio de uma plataforma de planejamento financeiro. Tudo isso que você está falando, entendeu que boa parte, ou você me explica melhor, vai encontrar na Super Rico, né? Isso. E até quero saber de você, um planejador financeiro hoje, ele é capaz de garantir uma melhor rentabilidade no investimento, aqui até dos nossos, quem está seguindo a gente aqui, quem está ouvindo e vendo o nosso episódio aqui hoje? Fala um pouquinho da Super Rico. A resposta é que não. Nós não vamos garantir melhor rentabilidade, até porque esse não é o nosso papel. As pessoas ainda confundem, elas não aprenderam ainda a diferença entre o planejador financeiro e o consultor de investimentos. São duas figuras completamente distintas. Todos sabem hoje que é o consultor de investimentos. Ele pode estar travestido de diferentes figuras, às vezes pode estar como um influenciador fazendo vídeo, às vezes como assessor de investimentos convidando para você abrir conta uma corretora, mas o consultor de investimentos está te fazendo uma promessa de rentabilidade. O planejador financeiro, que é o que nós fazemos na Super Rico, ele vai entender as suas necessidades e vai montar uma estratégia para garantir que os seus projetos aconteçam como previsto. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem aos meus 50 anos. Quanto vale essa viagem? Quanto custa? Vamos tomar cuidado com o dólar, vamos atualizar esse valor ao longo do tempo. Ou você quer ter uma independência financeira, quer se aposentar com R$20.000. Você vai sentar com o planejador financeiro, ele vai avaliar com você se os R$20.000 são viáveis, mantendo o estilo de vida atual. Se você tem que ajustar alguma coisa no estilo de vida, geralmente vai ser pouco, porque ao longo do tempo o valor se multiplica e você vai ter, com pequenos ajustes, grandes benefícios no futuro. Mas a gente vai montar a estratégia com rentabilidades previsíveis. Então, como que nós trabalhamos? Com CDI mais o plus que a gente consegue com a lógica da carteira diversificada, rebalanceamento, então tem todo um comportamento previsível. Quando a gente compara o resultado final do planejador com o que teria com o consultor de investimentos, nós temos soluções totalmente diferentes. O consultor de investimentos, quando você abre a conta na corretora, você preenche lá a avaliação do perfil de investidor, o André vai ser rotulado como conservador moderado arrojado, a Carol vai ser rotulada conservador moderado arrojado e milhares de pessoas vão ser agrupadas em 3 grupos diferentes, todas vão investir igual. O resultado do trabalho do planejador financeiro. Cada um dos meus clientes tem uma carteira de investimentos diferente, tem uma composição de seguros diferente, tem um passo a passo diferente para mudar ou não o estilo de vida, porque se o futuro parece inviável, nós vamos construir um estilo de vida que viabiliza esse futuro. Então, tem 6 meses de ajuste do estilo de vida para então começar a investir de um jeito diferente, para então dar sequência à carteira de investimento. Então, nosso trabalho vai até modelar a composição dos investimentos. Então, imagina que eu sentei um tempo com você e você me disse, eu quero viajar todos os anos para os Estados Unidos, eu quero a cada 10 anos ir para a Europa e eu quero me aposentar com 50 mil de renda e quero trocar de carro a cada 3 anos e reformar minha casa a cada 5 anos. Temos lá valores previstos. Nós vamos ter um fluxo, um plano de trabalho, um passo a passo, e eu vou ter a carteira de investimentos recomendada para você. O André vai investir, vai ter 4,8% em dólar, porque é o que ele precisa para se blindar contra os aumentos de preço, já que ele quer viajar todo ano. Vai ter uma parte contra a inflação, já que ele quer reformar a casa. Tudo modeladinho. Quais são os produtos de investimentos? Aí nós vamos levar esse projeto para o consultor de investimentos que você tem no seu banco, no XP, no Itaú, no BTG, onde você investe,
E ele vai dizer para você quais são os produtos que atendem essa carteira. Eu ainda vou complementar o trabalho confirmando com você se o que ele passou para você é exatamente o que nós recomendamos. Mas nós não fazemos o mesmo que o consultor de investimentos faz. Então é um trabalho novo, é um trabalho que era elitizado, acho que vocês já ouviram falar Claro. dos os family offices, né? Que Sim. não só cuidavam de investimento, mas toda a estratégia tributária, sucessória, quem recebe mesada de quem. Então aqueles escritórios que cuidavam do dinheiro das famílias de grande fortuna. Agora o planejador financeiro, usando tecnologia, consegue fazer isso para família que ganha 2, 3, 4 salários mínimos. E a ideia é que a gente mude, a gente interfira muito no mercado financeiro, na economia. Por quê? Esse é o ponto mais importante. Nós estamos provando para o mercado, já estamos confirmando essa tese, que o nosso cliente planejado, ele não vai ter problema de inadimplência. Então, se no nosso planejamento entrou um financiamento de carro, entrou um consórcio, entrou financiamento de casa, e pode entrar, a gente vai equilibrar compras com resultado futuro, eu estou provando para o mercado que, como ele tem um acompanhamento, ele não vai furar. Porque a minha plataforma está avisando hoje para o meu cliente que, se ele continuar com esse comportamento no cartão de crédito, em janeiro ele não paga o IPTU. Ele não paga a prestação de financiamento daqui a 4 meses. Então, ao ser alertado, ele muda o comportamento. Qual que é o resultado disso? Nós já estamos conseguindo negociar com o sistema financeiro, com os bancos, corretoras e cooperativas, taxas de crédito melhores para quem é planejado. Bacana, legal. Então, de onde está saindo essa taxa melhor? O banco não está perdendo dinheiro. Eu só estou tirando a ineficiência do processo, estou tirando o custo de inadimplência. Some a isso o fato de que meu cliente, ao investir, cada investimento dele está associado a um projeto. Uma viagem, a faculdade dos filhos, a independência financeira. Então, o que acontece? Eu vou escolher uma carteira de investimentos que está adequada aos prazos de vencimento. Não é aquele negócio, não, eu tenho 300 mil, deixa eu pôr mais 30% de liquidez. Não, a liquidez ela é justa de acordo com o plano. Consequentemente, os produtos de investimento que ele tem são de prazo mais longo. Nós sabemos que quando você pega um título de prazo mais longo, tenho menos liquidez, eu ganho mais. O que está mudando no processo? Meu cliente tem mais rentabilidade, meu cliente paga menos juros no crédito. O spread bancário está encolhendo, que era o grande câncer da economia brasileira. Bancos que ganhavam 7%, 8%. Nossa, em cima davam do de cliente. braçada. E que eu, há 25 anos, estou tentando explicar para todo mundo que o problema não é o banco, o problema é a ignorância, é o cliente mal preparado, porque ele que investia mal dinheiro e tomava o crédito de má qualidade. Ele Sim. entrava no cheque especial e investia na poupança. Então dava aquele spread gigante para o banco. Não, agora está investindo com qualidade e está tomando crédito com qualidade. Spread bancário menor, o lucro do banco não é afetado, eu estou tirando o custo do banco e esse custo está vindo como resultado para a gente. Então, esse é o trabalho feito pela Super Rico. Esse é o trabalho da carreira de planejador financeiro, quem tem muito orgulho. Nós, em 2 anos, crescemos de 34 para 230 planejadores. A ideia é chegar a mais de 1.500 em mais 2 anos. Vai ser a profissão do futuro, pode ter certeza. E isso vai afetar o investimento de todo mundo. Então, muito Legal. orgulho desse projeto. Fica a dica aí para quem está assistindo a gente aqui, estudar também, quem sabe virar um planejador financeiro que vai poder trabalhar e ajudar muitas pessoas a melhorar cada vez mais o Brasil. E chegamos no nosso quadro, Gustavo, do Ping Pong. Ping pong. Eu acho que a outra vez que você veio aqui, a gente já tinha esse quadro, que a gente Já. vai te fazer algumas perguntas. Mas antes, Carol, vamos apresentar os nossos parceiros de hoje, né? E depois a gente já entra aqui no Ping Pong, né? Melhor plataforma para você que tá aí, quer investir em ações, fundos imobiliários, saber dados históricos, gráficos de uma forma mais simples? Nós usamos, eu e o André, o Investidor 10, que é uma plataforma completa, traz tudo de forma mastigada, né, André? Muito legal. E, aliás, vou até reforçar algo muito bacana. Lá você tem até o comparador de ações. Ah, eu vou investir no Banco do Brasil, no Banco Itaú ou no Banco Bradesco. Lá dentro você tem até o comparador. Ele vai trazer para você comparação de lucro, enfim, de indicadores. É muito legal para você tomar a decisão de qual ação vai investir. Lembrando que é gratuito, tá? É isso aí, o link tá aqui na descrição do vídeo e também tem o QR Code, só posicionar o celular, você vai ser levado direto aí pro site do Investidor 10. E você que tá aí, tem que declarar imposto de renda, atenção, que quer uma maneira mais fácil, mais simples, em 5 minutos. Carol tem dificuldade de, preencher ali a Receita Federal, tem que preencher, tem que declarar de ações, fundos imobiliários, de ativos da renda variável. Nós trouxemos uma solução muito legal, que é o aplicativo Grana, né, André? Não, é muito legal. Além de ser parceiro da B3, ele traz uma segurança para o investidor. Por quê? Você sabe que seus dados estarão protegidos, tá certo? E olha que bacana. Como a Carol falou, tem uma declaração pré-preenchida, tá certo? Então é todo automatizado. Além do que, o Grana, ele vai conseguir
reduzir ou até zerar o seu imposto a pagar. Então, muitas vezes, ao você declarar o imposto errado, você vai acabar pagando imposto a mais. E através do Grana, além da facilidade, da automação, segurança por ser parceiro da B3, tá certo? Você vai, através da declaração pré-preenchida, facilitar muito a sua declaração de imposto de renda. Então faz o seguinte, meu amigo, aqui tá rolando o QR Code, posiciona o teu celular, a câmera do teu celular vai ser levado aí para baixar o aplicativo do Grana, ou também nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Veja o que é mais fácil para você. Mas chega de dor de cabeça para declarar o imposto de renda dos seus investimentos. Com o Grana é muito mais fácil. Vamos aprender a declarar e declarar em 5 minutos de uma forma mais simples. Tá bom, meu amor? A gente vai tirar isso, tira essa dor de cabeça aí das suas costas. Tá aqui, clica na descrição, tem um link ou o QR Code aí passando na sua tela. Bom, quadro ping-pong só pode um ou outro. Aqui a gente, você sabe como que a gente é, né, Gustavo? Vamos ver se a raquete funciona aqui no ping-pong. CDB ou Tesouro Direto? Com certeza CDB. Poupança ou Tesouro Direto? Tesouro Direto de lavada ganha da poupança. Amortizar ou investir? Depende da taxa que a pessoa paga, o custo efetivo total vai dizer a resposta. Mas normalmente o investir antes de amortizar. No momento atual, investir é melhor. Conta conjunta ou conta separado, casal? Para conta, tanto faz, planejamento sempre conjunto. Ações ou fundos imobiliários? Não se comparam, são para necessidades diferentes. Para quem está começando, comece pelos fundos imobiliários para evoluir para as ações. Ai, que bom esse bate-papo. Gustavo, quero te agradecer, porque eu sei que você tem um tempo corrido. Parabéns pelo trabalho. Inclusive, Muito vamos obrigado. deixar aqui as informações da plataforma e aonde as pessoas te encontram nas redes sociais. Olha, no Instagram e YouTube são as redes que eu dedico mais tempo, então procura lá pelo Gustavo Cerbasi, vão me encontrar. E na Super Rico também, porque quem se cadastrar na Super Rico, o cadastro é gratuito, tá? Então, para conhecer as ferramentas da Super Rico, vai entrar num ecossistema em que, de alguma maneira, vai participar das minhas lives, vai participar do conteúdo com meus vídeos. Então, lá no canal da Super Rico também tem muita coisa interessante sobre planejamento financeiro. Vamos deixar as informações aqui, o editor vai deixar aqui tudo certinho para vocês aqui embaixo. Pessoal, da minha parte, muito obrigada por vocês estarem aqui. Não esquece de dar o like, viu, criatura? Que você ajuda muito a gente. Aqui a casa, a gente sempre fala que a casa é sua. Da minha parte, Voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijão. É isso aí, galera. Valeu. Toda semana aqui, um convidado super especial. Irmãos Dias Podcast chega ao final de mais um episódio. Semana que vem estamos juntos novamente. Um grande abraço para você e continue fazendo bons investimentos.